E hoje aqui plantando em casa, fazendo um vídeo aqui na fábrica de árvores, conhecendo o sistema Hot Make, que a gente fala muito com o pessoal de fruticultura. São esses vasos aqui cheios de furo, onde a raiz vai saindo, vai queimando o efeito do sol. Coisa aqui para vocês conhecerem, muita área. E a gente vai mostrar os testes aí depois. Vocês vão assistir o vídeo todo, junto com o grupo aqui da ETEC. Tá visitando. Vamos lá. E olha o tamanho aqui, isso aqui já é a gaiola que eles falam. Olha só o tamanho aqui, ó. Já vai direto daqui sem raiz para casa do cliente. Vamos nessa. Cadê o boné, pessoal? Cadê o papelzinho? Isso aqui é o builder que eu comentei com vocês, que depois que sai daqueles vasos ali menores, quando chega de 1,5 m, 1,80 m, a gente coloca aqui. Então aqui embaixo vai uma proteção, que é como se fosse um couro, né, que a gente coloca. E aí a gente faz normalmente um diâmetro de 60 centímetros. Os meninos fecham aqui, né, passam enforca-gato nele aqui, né, deixa ele bem travadinho. E aí bota solo aqui, substrato, coloca a planta e depois preenche em volta com isso. E aqui é aquele mesmo processo, toda vez que a planta chega nos buracos, né, em todos os buracos laterais, ela sofre a poda aérea da raiz, tá? Dá pra gente fazer se quiser, dá pra ampliando esse tamanho se você quiser, né? Dá até pra combinar e colocar um em cima do outro pra deixar mais alto também, né? Quando você quiser fazer uma gaiola, tá? Uma pergunta ali, na altura, é padrão? É Sempre? padrão, deles é padrão, né? Então sempre essa altura aí. Se você quiser cortar, você vai cortar, mas não justifica, né? Vai todo E as maiores vocês fazem a gaiola, por quê? Você vê que o trapper ele é um pouco mais baixo, né? Desculpa, a gaiola? Desculpa. As gaiolas vocês fazem outro sistema, né? Que é um arame, parece? Isso, é porque como aquela planta é grande, precisa de uma estruturação melhor. Dá até pra usar, a gente usa às vezes isso aqui. É que normalmente, como tem uma quantidade maior de plantas de pequeno porte, a gente acaba usando ela nessa situação, entendeu? Então, embaixo vai o que mesmo? É uma proteção de um couro. A gente coloca como se fosse um tecido, né? Um couro grosso para que a raiz não mame, né? Não entre dentro do solo. Normalmente você vai montar no local mesmo, né? Que vai ficar. Exatamente, no lugar que fica. A gente leva ele solto, né? Igual ali, ó. Eles vão lá, colocam, né? Bota a proteção e faz o plantio no lugar, nos platôs que a gente andou. Bom, pessoal, bom dia, eu sou o Adriano, né, para quem não ouviu meu nome ali antes. Vou falar um pouquinho do processo de produção para vocês entenderem. Eu às vezes sou professor, né, estou professor às vezes. Eu aplico um curso também de jardinagem básica no Senac. Não existem perguntas erradas ou bobas, fiquem à vontade de perguntar. O momento é esse, então às vezes é uma pergunta que uma pessoa tem, é a dúvida do outro, e se ninguém fala, a gente passa e ninguém responde, né? Então aqui eu brinco que é o berçário, né? Onde começa o processo, onde inicia todo o processo de germinação. A germinação ela pode acontecer em 3 dias, um angico normalmente demora 3 dias para germinar, ou pode demorar mais de um ano, dependendo da espécie de palmeira, né? Que são mais demoradas, tá? Aqui basicamente o processo de germinação acontece, aqui é areia média, tá? De construção, né? A gente não coloca nada, né? A areia ela não tem nenhuma substância nutritiva para fornecer para a planta, mas a planta tem os cotilédones. Todo mundo lembra o que são os cotilédones? Vocês lembram quando a gente faz o plantio do feijão, né? Que sai aquelas duas estruturas que seriam como se fossem realmente as partes, né? As duas laterais do feijão, né? Ali você tem material nutritivo que faz com que a semente germine, tá? Então basicamente é isso. Então a gente não precisa fornecer adubo nesse primeiro momento, né? Por que a areia? A areia ela é mais leve, né? A gente fala que ela tem mais interstícios, ou seja, os grãos são maiores, então o espaço entre eles é maior, né? Eu não tenho o risco de compactação. E como as primeiras vias aéreas que a gente chama, que são as primeiras folhinhas, e as radículas, né, que são aquelas primeiras raizinhas que saem, são muito sensíveis, muito pequenininhas, se a gente coloca num solo argiloso, né, a dificuldade de enraizamento dela é muito maior, né? Na areia você não tem tanto esse problema, tá? Então todo o processo é feito dessa forma aqui, aí cada planta a gente retira numa determinada época, às vezes com 5 centímetros, às vezes com 10, né?
quando chega o momento, as meninas repicam, ou seja, elas tiram uma mudinha, né, dessa forma assim, né, ó, elas tiram ela por inteira, tá, com a raizinha, né, e depois elas colocam num vasilhame com água, tá. Elas colocam num vasilhame com água e levam até o próximo processo ali onde vocês viram que a gente estava ali naquela galpão, que eu vou mostrar para vocês, onde elas fazem a repicagem, que é o quê? Colocar no sistema do Root Maker, que é o nosso diferencial de trabalho hoje, né? Para que a planta comece a formar novas radicelas, né? E para que ela se desenvolva naquele ambiente controlado, que é a estufa de sombreamento que a gente vai passar lá. Tá? Então basicamente aqui o processo funciona dessa forma, né? Ele começa aqui e depois ele é levado. Então cada espécie vai demorar um tempo para sair dessa região aqui da estufa de germinação, tá? Posso fazer uma pergunta? Sim. Qual é a espécie que necessita de maior tempo aqui dentro do viveiro? Normalmente palmeiras demoram mais. Todas elas? Sim, no geral. Demoram mais para germinar, mas ficar dentro do viveiro, isso não está relacionado a planta em si, está relacionada a alguém vir comprar, vamos dizer. Entendi. Porque às vezes eu posso ter plantas que em 6 meses eu já consigo colocar para venda, planta de crescimento muito rápido, mas em média é quase um ano, mais ou menos. Nesse processo de germinação, você falou, algumas levam 2, 3 dias, outras pouco mais. Para germinar, né? Isso. Mas no geral as que mais demoram são palmeiras. Lógico, existem outras espécies de árvores que têm essa... Se você quiser depois detalhado, eu posso falar com a Vanessa, que é ela que faz essa parte o dia inteiro. E aqui menos... Normalmente as mais rápidas são os angicos. Ah, legal. São plantas que germinam com muita rapidez. Né? Mas existem outras espécies também que acabam germinando em uma semana, no máximo um mês. Nativas em geral é isso aí, um mês, já está a maioria germinando, vamos colocar aí no máximo uns 3 meses. Né? Lógico que vai variar de acordo com família, às vezes a própria espécie, igual embaúbas em geral, na natureza a gente vê muitas, né? Mas é uma planta que tem um índice de germinação muito baixo. Principalmente a prateada, que é daqui da região, que é mais bonita, que todo mundo quer, ela tem um índice de germinação de menos de 50%. Entendeu? Então, isso é um problema. A embaúba é um exemplo de espécie que a gente não germina aqui. Por quê? Porque ela sofre o processo de repicagem. A hora que você tira ela daqui do substrato e coloca ela lá, ela morre. Então, normalmente, em embaúba, a gente acaba já fazendo ela no plantio direto no tubetinho, no substrato que a gente usa. Tá? Então, na maioria das vezes é dessa forma aí. Aqui sobre a areia, a gente já ouviu falar de lavar a areia, de esterilizar a areia, então você não tem preocupação nenhuma. Não, sim, às vezes acontece sim, quando a gente vê a necessidade de onde começa a surgir muito musgo, alguma coisa do tipo, a forma de você tira ela, né, peneira e depois deixa no sol durante um dia já, você normalmente já esteriliza ela, né, e consegue reutilizar. Mas às vezes a gente acontece aqui também de retirar a areia e comprar uma areia nova, né? Mas para quem não quer fazer esse gasto, tem uma produção pequena, é possível você fazer essa esterilização através do sol, né? Ou se for uma quantidade baixa, que você tem uma bandejinha, você pode colocar numa bandeja de metal, né? Como se fosse fazer bolo, e colocar no forno, deixar lá ligado durante, né, uma meia hora, 1 hora mais ou menos, e você vai gerar também o processo de esterilização dessa areia, tá? Adriana, uma perguntinha. Então a areia eu posso usar para tudo, para fazer uma plantação, para germinar tudo, para todos os tipos? Sim, em geral, sim. Em geral. No geral, sim. É uma boa tática para usar em casa. Ou se você tiver substrato, quiser fazer uma mistura 50-50, né? O que a gente tem que entender é que quanto mais argiloso, né? Quanto mais denso for esse solo, quanto mais compacto ele for, mais dificuldade de enraizamento inicial você vai ter. Entendeu? Então tem que ser menos denso, menos compacto. Sim. O ideal para facilitar o processo de germinação. Aí se você vai para cerrado, alguns cerrados que são, né, um pouco mais argilosos, existem cerrados que são muito arenosos também, às vezes você tem que fazer uma mistura daquele solo para a planta, né, se adaptar. Né? Assim, é muito variável. Eu brinco que na biologia tudo tem exceção. Então tudo que vocês pensarem, nada é igual. Exatamente. Entendeu? Uma planta pode ir super bem daquela forma, é o exemplo que eu dei da embaúba, né? E as pessoas, tudo depende, eu gosto de falar que tudo tem exceção, mas é complexo por conta disso, né? A gente acha que as coisas acontecem sempre da mesma forma, mas não é assim, né? E aí é um fator que as pessoas também falam, não, a embaúba cresce muito rápido, sim, no solo. Se você coloca ela num sistema de produção, o nosso que acelera o processo de desenvolvimento da planta por conta de fazer as podas das raízes, né, das radicelas, já é melhor, mesmo assim a embaúba não é
das plantas mais rápidas que se desenvolvem. Vamos supor, a aroeira pimenteira é muito mais rápida do que ela, você produzindo ela no sistema. Agora, se você jogar ela no chão, ela vai muito bem. Então, são fatores que precisaria se fazer um estudo, um trabalho mais científico, para a gente tentar entender o porquê que algumas, né, mesmo num sistema rootmaker que faz a poda das raízes, acaba não sendo tão rápido, né? E são características específicas de cada espécie, tá? Aqui a rega é todo dia? Sim, aqui acontecem 3 regas diárias, tá? Se eu não me engano agora, nesse calor, tá acho que 5 minutos. E água normal? Sim, a gente na verdade usa a água do lago, né? A gente puxa através de bomba e utiliza a água do lago, tá? E aí aquelas caixas d'água ficam para armazenar aquela água que a gente puxa. As sementes que vocês plantam aqui é de coleta daqui mesmo? Sim, nós temos, a gente compra às vezes, assim, é muito pouco hoje o processo de compra, mas a gente tem várias matas aqui que foram feitas até há muitos anos atrás por conta da fazenda de laranja que a gente tem ao lado. Teve que ser feito um processo, né, para liberação da fazenda, precisou se fazer um reflorestamento e etc. Então, muitas das espécies que a gente usa, que são da nossa região de São Paulo, a gente tem aqui. A gente coleta da nossa própria área, mas também às vezes a gente sai, coleta em outros lugares, tem os nossos amigos que às vezes fornecem sementes para nós, né? O pessoal do Pedra 90 às vezes traz e outros grupos. Adriano? O processo de coleta? Como é que se coleta a semente para trazer? Normalmente a árvore está em fruto, se ela for baixa você consegue coletar na mão, senão você tem que ter um podão, né? Que são às vezes 2 canos, 3 canos, você estica, na ponteira tem uma ferramenta de corte e você pega a pontinha daquele galho e corta o fruto para ele cair, né? Dá para se fazer de várias formas. Às vezes se é uma planta que o fruto cai com o tempo, a gente estende uma tela embaixo e aí conforme ela vai caindo a gente já vai coletando de forma mais fácil. Às vezes dependendo da planta, sei lá, vamos dizer, poxa, eu quero coletar uma matriz de um jequitibá de 30 metros de altura. Você vai ter que subir, você vai ter que ter um processo de escalada, uma pessoa especializada nisso que vai subir até lá, vai coletar com podão ou às vezes com a mão manual, depende da espécie, né? Então tudo isso é feito de forma manual mesmo, né? É um processo que gera custo, gera, né, demanda, então tem que ter a pessoa, né? Aí normalmente quando você coleta, se você não conhece a planta, você pega um pedaço da folha, o fruto ou a flor, se tiver na época, né? Normalmente fruto, porque você vai coletar o fruto para germinar, e você leva para um herbário para você fazer essa identificação correta, né? Para que você tenha certeza daquilo que você está vendendo, tá? E às vezes, vamos supor, o pessoal coleta pra gente, ou o próprio Alex, nosso diretor, vai em algum lugar, ele faz expedições, ele gosta de fazer, coletou uma semente, só que ele não sabe que espécie que é. Traz, a gente espera germinar, crescer um pouquinho, né? Como eu trabalhei no Instituto Florestal durante o tempo, eu tenho acesso, eu consigo entrar no herbário, fazer esse tipo de identificação para a gente poder ter certeza. Vocês são aqui? Hoje nós estamos com, acho que é 25 ao total. 25? E o que é, na grande maioria, agrônomo, biólogo? Hoje, não, de biólogo tem eu. A Mônica, ela é formada na vida, porque ela desde os 15 anos trabalha com viveiro, né? Ela não tem uma formação técnica. A gente tem o rapaz que é responsável técnico, que é um engenheiro agrônomo, e o restante do pessoal são técnicos, né? Mas que trabalham no campo, né? Então hoje essa é a equipe mesmo. A maioria aqui a gente tem que ter a questão de luminosidade baixa, né, no primeiro passo ali, e a lona ela serve também para manter a umidade, tá? Se a gente coloca um sombrite, como é lá na área de sombreamento, que a planta já está um pouco maior, a planta sente muito, né? Então por isso essa lona leitosa, né? Tá? E a empresa tem desde quando? A gente faz esse ano 16 anos. 16? Olha. Quem que fundou? O Alex e o Arthur, né? O Arthur é o tio e o Alex é um sobrinho. Eles que fizeram, na verdade, o viveiro ele surgiu por conta do reflorestamento que foi feito na fazenda de laranja para iniciar o processo de liberação, né? Início de produção. Então surgiu dessa proposta. Na verdade, foi mais ou menos assim. O Alex, eles começaram a comprar algumas mudas e o Alex sentiu a necessidade de falar, poxa tio, vamos tentar produzir de uma forma diferente, né? E aí, nisso ele começou a rodar os viveiros aqui no Brasil, viu que produziam tudo da mesma forma, no saquinho, da forma tradicional, e ele foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele encontrou algumas formas de produção diferentes, mas a que mais chamou a atenção para ele foi o rootmaker mesmo, né?
E aí começou a se produzir dessa forma. Na verdade, eles começaram a trazer o produto, né, o sistema, né, os recipientes, e a gente foi hoje somos até agora na América Latina, que a gente sabe do Rootmaker, somos os únicos, né? O Rootmaker você vai falar um pouco mais? Vamos passar. Agora, quando começou essa técnica que veio de fora? Essa técnica é de 1968. Tá. O Carl Whitcomb, né, ele fez essa técnica há muitos anos atrás, ele foi desenvolvendo, melhorando, aprimorando, né? Isso, americano. Se você entrar no site deles, tem lá todas as informações e tal. Mas é uma técnica já relativamente antiga. Relativamente antiga. Vamos descer lá? Eu via mudinha de cambucinha. Gostei dessa coisa da areia, né? Misturão lá na frente daqui. Não, a gente não usa. Mas se quiser, não tem necessidade. Você vai estar gastando dinheiro à toa. Só depois faz dinheiro. Não tem necessidade de adubar, porque a planta tem o cochilete. Todo mundo aí? Bom, saindo de lá, a gente vai passar ali para me mostrar para vocês, mas o próximo passo é fazer a repicagem que acontece ali, na onde a gente estava ali embaixo ali do galpão. Assim que as meninas fazem o processo de repicagem, elas passam por esse tubetinho aqui, que a gente chama, né, de tubetinho, mas é o sistema do Rootmaker. E aí ele fica naquela estufa de sombreamento que está ali, do lado ali, que a gente vai passar lá também para vocês entenderem. Naquela estufa de sombreamento, no mínimo de 3 a 6 meses vai ficar as plantas. Essa variação vai acontecer se for uma planta pioneira ou não pioneira, né? A gente sabe que existem algumas classificações, né? Ela pode ser ou pioneira ou não pioneira, pode ser secundária tardia, clímax, etc e tal, né? Mas por quê? Porque cada planta tem um desenvolvimento, demora um pouco mais para se desenvolver, né? E o processo de desenvolvimento da copa também está atrelado ao desenvolvimento de raiz, né? A gente tem uma questão que ela é um equilíbrio, né? Se você tem uma planta, vocês já devem ter visto, ou já foram em alguns gardens ou em algumas lojas, que talvez você vê uma planta que está num saquinho muito pequenininho e tem uma copa gigante, assim, às vezes com 2, 3 metros de altura, né? A prefeitura, infelizmente, ainda trabalha, está melhorando, tá? Não vou fazer uma crítica total, mas está melhorando, mas ainda eles estão tendo um pouco mais de controle, de escolher isso. Toda planta que tem muita área, né, foliar, né, vamos dizer assim, que a gente chama de estiolada, que eu brinco que eu chamo de paliteiro, né, que é aquela coisa compridona, né, que só tem 3 folhinhas em cima e tem um espaço pequeno de enraizamento, né, no caso um saquinho pequeno, essa planta ela tem um desequilíbrio hormonal e um desequilíbrio fisiológico, ou seja, ela tem muita área externa e ela tem praticamente nada de raiz, né. Um outro fator que é assim, evitem esse tipo de planta, é uma planta que não se sustenta sozinha, que precisa de tutor. Ela tem às vezes 2 metros de altura, a gente tem que ficar tutorando ela porque ela fica assim, né? Essa planta é a planta que você nunca deve plantar, porque se ela não se sustenta sozinha, se ela não tem lignina suficiente para sustentar, quer dizer que ela tem pouquíssima raiz. É aquela planta que você vai plantar, você vai fazer um berço legal, vai dar adubo, às vezes vai fazer até uma análise de solo e a planta vai ficar ali sofrendo para se desenvolver. Por quê? Porque ela não tem muita raiz. O sistema Rootmaker, o diferencial do produto em si, é justamente fazer a poda das raízes, né? Então toda vez que as raízes chegam na ponteira aqui, ó, se vocês olharem, vocês estão vendo ainda algumas raizezinhas, algumas radicelas aqui, né? Toda vez que ela chega aqui, ela encontra oxigênio, excesso e a luminosidade. Isso faz com que a planta sofra o que a gente chama de poda, né? Então ela seca, como se a gente fizer uma analogia, como se ela fizesse uma cauterização, ela seca a ponteira e a planta gera outras radicelas. Então vamos dizer que fez a poda aqui, outras radicelas começam a ser geradas e vai até o buraco de novo e ela fica sempre nesse processo de poda, de poda, de poda. Quanto mais eu deixo no sistema, mais radicelas ele produz. Então aqui não produz raiz inovelada, que vocês já devem ter visto isso em vasos tradicionais, né? Qual é o problema da raiz inovelada? No início do processo da produção, não é tão problema, né? Aí, conforme passa o tempo, ela começa a gerar muitas raízes noveladas naquele recipiente e começa a ter menos espaço de substrato, então a absorção de nutrientes daquela planta fica comprometida. E depois, quando você vai plantar essa árvore, se for uma árvore de grande porte, você vai ter uma raiz que ela é defeituosa, que ela não vai se expandir lateralmente, principalmente se você não fizer um berço correto.
né? Não sei se vocês acompanham a gente no Instagram e no YouTube, essa semana saiu um vídeo da gente explicando sobre o plantio de árvores de grande porte. E eu bato na tecla da questão do tamanho do berço, né? O berço tem que ser no mínimo o dobro do tamanho do torrão que você está plantando, para que a planta tenha espaço para se desenvolver. Se você também tem uma planta de raiz enovelada, a tendência é que essa raiz continue no fluxo, no mesmo sentido que ela se desenvolvia, tá? Então esses são fatores que prejudicam o desenvolvimento da planta, né? Agora, se você tem uma planta que tem radicelas demasiadas, né, e que estão em perfeitas condições, você vai ter um desenvolvimento pleno e muito maior, né? Por quê? Porque aqui a gente tem que pensar que a raízes são bocas, né? Quanto mais raízes, mais absorção de nutriente eu faço. E um outro fator é que o sistema Rootmaker não produz raízes grossas. Se a gente pegar essa árvore aqui, vocês já devem ter tido aula de adubação em árvore. Qual é a área onde eu devo adubar uma árvore? Quem lembra disso? É o diâmetro da copa, história. Isso, o último 1/3, né? De preferência da copa, correto. Se eu adubar ela próximo do tronco, vai ter algum efeito? Muito pouco. Por quê? Porque a maior parte das raízes que estão na base da árvore são raízes grossas. Raízes grossas fazem muito mais sustentação da planta do que absorção de nutrientes. As raízes que vão fazer absorção de nutrientes são as radicelas, são as raízes finas, pequenas, né? Então, isso é um outro fator que a galera acha que árvores desenvolvem raízes assim profundamente longas, né? Normalmente do tamanho da árvore. Isso é um equívoco, né? Se a gente estiver falando de plantas de cerrado, caatinga, naquele solo, né? Beleza, a gente está falando de árvores que estão crescendo no ambiente natural. Mas, para ficar mais realista para vocês, tem árvores na cantareira que crescem com 40 centímetros de profundidade. As árvores em geral em arborização urbana, hoje tem estudos mostrando isso, que chegam a 80 centímetros, vamos exagerar 1 metro de profundidade. Então acaba se lateralizando mais se tem espaço, né? Porque a gente vê agora, semana passada tivemos, né, chuvas fortes, caíram várias árvores, né? 300 árvores, se eu não me engano. Né? Por quê? Por falta de manutenção, por problemas de plantio de forma errada, por solos compactados, por plantas sufocadas, porque se vocês olharem a maioria das árvores que saíram na televisão, nas imagens, ou elas pivotaram, que elas caíram com a raiz toda, ou elas quebram na base, onde ela fica sufocada, né? Porque apodrece aquela região, ela não consegue respirar e a árvore cai, né? O que talvez melhoraria isso? Talvez, né? Você ter uma poda bem feita, que você faça a poda de alguns ramos, que aumente a vazão e que o vento consiga passar de uma forma melhor nela, diminuindo o efeito de vela que a gente chama, que é aquele efeito que a árvore sofre quando o vento bate com muita força, né? Então é isso, são coisas que precisam ser diagnosticadas, né? Hoje existem as tomografias para as árvores de grande porte, né? Igual o xixá lá que morreu lá no centro da cidade. Poderia ter sido feito um trabalho mais específico nele, colocado estruturas para tentar manter ele. Se o tronco dele tivesse oco, a gente pode fazer perfurações com ferros para você manter a estrutura daquela árvore de forma melhor. Vamos tentar, né? Escutei agora falar o xixá. Não, se aquele lá já era, né? Não, ele quebrou na metade. Diz que vai rebrotar. Mas toda rebrota é igual assim, vocês já ouviram falar de poda drástica? Sim. Poda drástica é um crime, não pode ser feito. Toda planta que gera uma poda drástica, você tem a rebrotação de ramos epicórmicos, né? Não sei se vocês sabem que epi tem a ver com pele, né? Ou seja, casca, né? Isso. Aqueles galhos são muito problemáticos. Por quê? Porque eles não têm a mesma estrutura de um ramo que cresce conjuntamente com a árvore no seu processo de desenvolvimento. Então, se são árvores que estão no local com passagem de pessoas, nos dias de vento forte, a chance de rompimento desses ramos é muito maior. Então não é bom você fazer uma poda drástica dessa, entendeu? Eu acho, pelas imagens que eu vi, aquela árvore não tem mais jeito, ela quebrou, ela cisalhou, né? Ela desceu a casca. Na verdade, o certo seria cortar ela, destocar, que é um processo muito caro e trabalhoso, e depois fazer um plantio de um novo xixá lá, entendeu? Muito melhor. Faz ciência, a gente vai ter que esperar mais 200 anos para ela ficar daquele tamanho. Mas o certo é esse, pra vocês terem uma ideia. A gente está falando de um outro padrão, mas na Alemanha, as árvores são trocadas a cada 20 anos, para você evitar esse risco.
não sei se talvez seria a forma correta de trabalhar. Mas se a gente tivesse uma manutenção mais bem feita, talvez a gente evitaria, sei lá, 50%, 40% desses problemas que a gente tem. Porque a gente está falando também de efeitos climáticos muito fortes, né? Que cada vez mais está se acentuando, né? É isso que as pessoas que não entendem sobre biologia e sobre a ciência não conseguem entender, que cada vez está mais contínuo e mais forte, né? E aí não tem o que fazer. Acima de 80 km de velocidade, qualquer árvore sadia tem o risco de cair. Né? Dependendo do tipo do vento, saudável, plantas normais, tá? Então sempre vai existir, né? Lógico, você consegue visualizar, ver um problema na árvore visual e diagnosticar que aquela árvore tem um risco maior, mas árvores sadias também podem cair, tá? Basicamente é isso. Dá uma olhadinha, ó, vou passar para vocês conseguem ver aqui o tubetinho, né? Como ele é todo segmentado, e as radicelas aí, ó. Passem para vocês conseguirem ver. Isso que é o processo root? É o root maker. Isso, esse é o recipiente do root maker, né? Esse é o tubetinho que a gente chama, que é o primeiro passo. Esse tubete a gente encontra no mercado para vender? Não, só nos Estados Unidos. Você tem que comprar lá do site deles. Essa é uma boa pergunta. No site deles você conseguiria trazer, mas custo é alto, né? Então, mas porque os outros tubetes que a gente encontra, ele não é assim. Ele não é segmentado, né? A raiz só vai para um lado. Isso foi um processo que ele, durante muitos anos, conseguiu desenvolver algo que fizesse esse processo, né, de poda de raiz. Esse é a sacada, esse é o diferencial. Depois que a gente vê o negócio pronto, você fala, não é nem tão pronto, né? Mas ele teve através desse estudo, né, dele, que durou anos e anos, ele conseguiu. Você falou, as raízes são bocas, né? Então você tem muitas, né? Agora, o que falta para nós são políticas públicas. Sim. Na verdade está saindo agora, né? Anelamento, por exemplo, a gente não tem equipes preparadas e eles vão fazer poda de manutenção nas praças. Treinamentos. Anelam as mudas, e uma muda às vezes de uma nativa. Exato. Uma espécie importante, cara. Vai sair agora a lei de arborização urbana do Brasil. A gente precisa começar a melhorar isso, inclusive cobrar das empresas terceirizadas que no caso de anelamento, multa, substituição da espécie, e em um determinado número de anelamento, elimina a empresa, contrata outra. Sim. Porque é a única maneira de fazer com que essas terceirizadas eduquem as suas equipes. Esse é o problema. Então é um trabalho de formiguinha. Tanto que eu fui estudar direito por conta disso, que é para poder a gente aumentar o nosso potencial de força, que já é grande pelo amor à natureza, mas de como conduzir para que um dia lá na frente eu não me recordo o nome, mas tem um grupo que talvez você até siga já no Instagram, que é um grupo de pessoas lá de São José dos Campos que trabalham só com a fiscalização das árvores que a prefeitura poda. Depois você me lembra, eu vou ver se eu acho o nome do grupo. Porque eu venho debatendo faz tempo, está constando em esse atas grupo e tá ninguém bem fez forte nada sobre cobrar, mudar o contrato com as terceirizadas para já impedir o anelamento, porque não adianta você falar, eles cortam, a gente planta, eles cortam, a gente planta. E outra, é muito mais fácil você prevenir do que remediar. Exatamente, cuidar daquilo que já existe. Exatamente. Né? A manutenção é muito mais importante do que você ter que ficar replantando. Sim, mas depois eu quero esse contato, porque eu tô... Tá, você me lembra, porque eu sou uma pessoa que eu falo agora, passou 3 minutos, eu já não lembro mais. Tem um propósito. Surgiu uma pergunta aqui. Ela aqui, ó. Não é pergunta, assim, eu fiquei imaginando, mas acho que você já respondeu sobre as árvores com raiz pivotante, né? Que você... Toda árvore em geral tem raiz pivotante e tem as raízes secundárias que a gente chama. Eu queria ver, eu achei que, por exemplo, aqui não vejo, não enxergo. Isso, o sistema Rootmaker, ele... Eu vou usar um adjetivo aqui, que eu sempre, quando eu vou usar esse adjetivo, eu perco ele aborta inicialmente. Na verdade, o que ele faz? A pivotante geram algumas radicelas na pivotante. Sim. Né? Deixa eu mostrar pra ela só. Sim, mas Pode falar. Eu queria só mostrar um negocinho pra ela, por favor. Tá vendo aqui, ó? Quando ela chega nessa parte aqui, ela ramifica a pivotante dela. Depois que ela é colocada no solo novamente, essa pivotante volta a se desenvolver da forma normal. Uma daquelas radicelas que foram geradas, ela começa a gerar uma raiz pivotante. Mas é isso que eu falei, a pivotante, ela vai aí a 80 centímetros, 1 metro, vamos exagerar, num plantio urbano.
por conta da compactação de solo. A grande maioria dos solos de calçadas, etc., são muito duros, né? Passagem de trator, de carro, de um monte de coisa, então tem esse fator, né? Mas depois que você coloca no chão, as raízes voltam a se desenvolver da forma normal. Na verdade, quanto mais radicelas eu tenho, mais raízes grossas depois, com o passar do tempo, eu vou formar, né? Porque você tem um desenvolvimento mais em amplitude maior, né? Uma amplitude maior. Me diz uma coisa, isso aqui seria aquele que a gente chama de pérola? Eu esqueci o nome. Não, isso aqui é um osmocoat. Ah, tá. É um adubo de liberação lenta. Ah, tá, é um adubo de liberação lenta. Eu estou estudando biologia, então eu tenho muito que aprender. É um curso fascinante. É fascinante. Se a gente quer ajudar o meio ambiente... Aqui é onde acontece a repicagem que eu comentei com vocês. A Vanessa, que faz esse processo, eu brinco que a Vanessa e a Bruna, que não está aqui hoje, são as parteiras do viveiro, né? Que é elas que pegam os nenenzinhos e cuidam deles, né? E então, basicamente, aqui acontece o processo de repicagem, onde ela coloca substrato aqui. No caso, antes de vocês chegarem, ela estava terminando uma aqui, mas tudo bem, a gente vai passar ali na sobreamente, vocês vão ver. Usa biomix, a gente faz uma mistura com adubos, com iorim, algumas outras coisas ali. E aí a gente faz esse processo, o substrato aqui, ele facilita, como eu falei para vocês, nesse processo inicial a gente não usa terra, só substrato. Por quê? Porque ele é mais soltinho, né? Então isso auxilia no desenvolvimento das radicelas. E aí, conforme vai fazendo limpeza, algumas plantas que não sobrevivem e tal, a gente reutiliza depois esse substrato na terra que a gente vai usar para colocar nas plantas de grande porte, tá? A gente não perde nada aqui não, né? Adriano, tem uma porcentagem de perda de mudas que você percebe assim? Cara, tem, a gente tá com um sistema novo agora, eu não sei de cabeça te passar, porque a gente está fazendo esse levantamento aos poucos, tá? Então realmente ainda eu não sei te passar exatamente, mas sim, tem perda tanto aqui quanto lá. Eu digo que é a lei de Darwin, né? Porque geneticamente algumas plantas têm mais qualidade, outras não, e isso vai acontecer mesmo, isso é natural, né? Não tem como você ter uma excelência de 100% de produção. Até porque também a gente tem que ajustar às vezes algumas coisas, a gente tem plantas de cerrado, tem plantas de Mata Atlântica, eu tenho plantas de todos os biomas hoje do Brasil aqui. Então algumas sentem um pouco mais com falta de água, então são fatores que você tem que, né, ir testando e treinando, né? Tem alguns vídeos que vocês se acompanham o pessoal lá, o Alex fala bastante, que a gente pega uma espécie nova e aí tem que testar, às vezes a gente acha que vai se desenvolver rápido e ao contrário, ou você fala, nossa, essa planta tem cara de ser lenta, quando vê a planta cresce muito rápido. São fatores que a gente vai aprendendo conforme a gente vai praticando, né? Tudo na vida é assim, né? Quanto mais a gente pratica, mais a gente fica craque naquilo. Elas fazem isso e vai pra cá? Exatamente. Ou pra lá, pra onde você levou? Não. Ali é o primeiro passo, depois vem pra cá na estufa de sombreamento. Então, depois vem pra cá na estufa de sombreamento e depois daqui vai pra rustificação que a gente tava ali. É que eu passei antes só pra vocês já ficar mais fácil. O que acontece? Aqui nem todas as plantas estão formando torrão como já tem lá. Então eu não ia conseguir puxar pra mostrar pra vocês as radicelas, entendeu? Então o passo é 1, 2, né? 3, a rustificação, e da rustificação a gente tira dos tubetinhos e passa ou pro tubetão, que é uma adaptação que a gente criou, ou vai pro vaso. Tubetão que ela lá do lado, que tava lá. Tubetão, não. Não, o tubetão é um grandão assim, ó. Eu vou mostrar, vou ver se tem alguns ali pra vocês verem. Esse aqui, ó, ele é importado. Isso é dos Estados Se Unidos. quisesse adaptar, eu sei que teria que pensar a respeito. Pra, sei lá, PET, essas coisas de fabricar, seria possível, né? Você vai. Primeiro que você tem que criar um projeto que seja diferente desse. Porque bem, senão a patente não aceita, né? Tem que criar um E buraco aí você diferente. tem que fazer. Mas assim, a gente já testou, vamos supor. Quando veio o sistema Rootmaker, sabe aquelas bandejas de hortaliça, tem um monte de furinho, a gente tentou fazer, mas aquilo é um plástico mole, não resiste, não funciona, né? Tem que ser um plástico igual. O sistema Rootmaker, ele já tem mais de 15 anos aqui, né? É um produto que, na verdade, uns 12 anos. Tem produtos que duram, então, como diz a Mônica, ela fala que a gente vende o bolo, mas não manda forma, entendeu? Então é um produto reutilizável. Isso aqui também, ó. A gente tem alguns aqui que tem mais de 10 anos. Um produto que é um tratamento UVA e UVB. E aqui também são Rootmakers? Não, sim, são vasos do Rootmaker. A gente vai passar, vou mostrar pra vocês. Ainda, né? O plástico resseca pra caramba. Resseca pra caramba. Ó, então, aqui, ó,
eu vou entrar aqui, pessoal, e aí a gente sai pelo outro lado pra gente dar continuidade, tá? Então aqui vocês vão ver que são as plantinhas, como eu comentei aqui, de 3 meses a 6 meses pelo menos, para as plantas se desenvolverem, formarem torrão e serem levadas para pleno sol, né, para se adaptarem à rustificação. Então todas as árvores que a gente vende aqui, tirando palmito e algumas espécies que sejam de meia sombra, o resto é tudo rustificado, tá? Vamos mandar? Vocês sabem qual é o efeito da rustificação? Vocês já viram aquele ficus lirata que o pessoal vende para colocar dentro de casa? Sim. Aquilo ali, eles não mandam para pleno sol. A pessoal que produz para dentro de casa, eles mantêm sempre numa estufa de sombreamento. Por quê? Porque a planta já vai melhor adaptada para resistir a um ambiente de baixa luminosidade. Porém, toda árvore precisa de no mínimo 4 horas de sol. Não adianta vocês querem colocar uma árvore dentro do banheiro, não vai funcionar. Ela vai sobreviver por algum tempo. Depois de um tempo ela para de sobreviver. Porque ela precisa fazer fotossíntese, né? As aráceas, né, que são os filodendros, né, os antúrios e outras espécies, outros gêneros, o taumatophyllum, acabam sendo mais tolerantes a um sombreamento maior, tá? Mas a árvore precisa de luz. Aqui é 50%? Isso. Adriano, aqui deixa eu perguntar. Aqui vocês recebem pedidos também, normal? Não entendi. Pedidos, a pessoa quer uma variedade e te manda aqui para fazer mudas, por exemplo. Cara, normalmente sim, acontece, mas normalmente é mais para projetos grandes, né? O cara quer entregar daqui um ano um condomínio e ele precisa de espécies específicas. Aí a gente faz o processo, né, a escolha das espécies e aí a gente produz para ele especificamente, né? Mas quando é pedido pequeno, normalmente a pessoa compra o que tem, né? Dificilmente uma pessoa física pede assim, dessa forma. Não, mas estava falando geral mesmo. A pessoa pode mandar aqui 1.000 mudas, 2.000 mudas, vocês fazem no caso. Sim, se a pessoa pedir, aí o que acontece é normalmente, se é um pedido a longo prazo, ela compra o produto, né, a muda, o valor, e depois ela paga um aluguel, né, até a entrega daquela árvore no pote maior, entendeu? Adriano, essas coisas que a gente vê, por exemplo, os insetozinhos, é tudo normal. Sempre vai ter, né? Se você não aplicar defensivo, que a gente quase não aplica aqui, é só num caso de extremo necessidade, né? Você tem visitação de mosquinhas, de abelha, de um monte de coisa, né? E ela é fechada, mas ela tem as suas aberturas, né? Então sempre vai ter algum bichinho, alguma coisa, né? É natural. A gente até está fazendo testes de uso de produtos biológicos, né, para evitar realmente a necessidade de utilização de algum inseticida que seja mais forte, né. Infelizmente, às vezes, há necessidade porque às vezes vem uma quantidade muito grande de insetos e você tem que usar. Né? Mas acontece de você ter, né, alguns insetos, alguns animais. E nem sempre é prejudicial, né? Não, porque eu perguntei, eu tive a impressão de não ser prejudicial. Ó, aqui a gente está fazendo, vocês estão vendo essa fita laranja aqui? A gente está fazendo um teste com uma empresa que trabalha com bactérias e fungos que estimulam mais ainda o enraizamento da planta, né? E aí a gente está testando se no sistema Rootmaker também funciona bem, tanto quanto no sistema tradicional. Aqui onde está com a faixa, porque tem. Isso, tá vendo que tem umas etiquetinhas azuis, né? Então são... Pessoal, vamos descer aqui, ó. Pessoal, esse primeiro platô aqui a gente chama de A, e é o platô onde a gente acabou separando a maior parte das frutíferas, tá? A gente vai encontrar em outros platôs também, mas a maior parte das frutíferas estão aqui, né? Depois que a planta sai da rustificação, lembra que eu falei pra vocês? A gente, na hora de ir embora, eu vou mostrar o tubetão pra vocês lá. Ela vai ou pro tubetão ou pro Rootmaker, que é o vaso. A gente vai passar num platô de vaso pra vocês verem. No vaso, as plantas vão se desenvolvendo em tamanho, tá? Então você vai ter, a gente começa a vender as plantas menor que 1,5, maior que 1,5, né? O 1,5 é mais ou menos na minha altura do meu ombro, e 1,80. Quando a planta chega a 1,80, a gente tira ela do vaso, que é um recipiente de 35 de diâmetro por 25 de profundidade, e coloca ou ela no trapper, que é esse sistema que vocês estão vendo aqui, que é do Rootmaker também, ou a gente coloca ela no builder, que é aquele plástico preto grande. Os dois fazem o processo de poda de raiz, a diferença é que esse é micro furado e aquele tem um furo um pouco maior. Tem, né? Muitos furinhos embaixo. Isso. Não, embaixo ele é fechado, ele é como se fosse uma lona, tá?
É só lateral. Porque aí a raiz ela desce e vai lateralmente buscar, né, novamente. Aí aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar, que é o araçapiranga, né? Conforme ele vai ficando mais velho, ele vai ficando com o tronco bem alaranjado, avermelhado, né? É uma espécie frutífera mirtácea, né? E é uma espécie muito interessante, nativa, que tem um visual paisagístico bonito. Se vocês seguem o Cardinho, ele sempre fala nos vídeos dessa planta. Araçapiranga, tá? Aqui a gente tem uma ameixa da mata, que é uma outra espécie também nativa, né? Aqui a gente tem uma grumichama, né? Para mim uma das frutíferas mais saborosas nativas, né? A gente tem aqui, ó, esse aqui, pessoal, é uma acaceloiana, né? Que agora mudou o gênero, cientificamente virou feijoa celoiana, né? Isso aqui é aquela goiaba serrana, tá? Essa espécie, às vezes o pessoal vem procurando as oliveiras, a gente tenta substituir porque ela tem a característica, né, que a gente chama de cores, de folhas de descolores. A parte de baixo é mais clara e a parte de cima, né, a parte abaxial é clara e a parte adaxial é escura. Isso aqui gera uma goiaba achatadinha assim, né? Há muitos anos atrás, essa espécie foi levada lá para Nova Zelândia, Inglaterra, vários países, e eles criaram várias variedades diferentes. Hoje no mercado lá nesses países você encontra com facilidade essa planta, esse fruto vendendo. E é uma planta nativa do Rio Grande do Sul, acontece até um pouco mais para cima, que a gente não tem para oferecer hoje no mercado, né? No sul do Brasil já existem alguns plantios em linha, como vocês viram aqui o de laranja, que estão focados em produzir isso. Então, possivelmente aí nos próximos 10 anos a gente talvez vai encontrar isso ou nas feiras ou nos mercados para vender, tá? Deixa eu entender. Goiaba serrana ou feijoa. Ela vem atrás, vocês pedem como substituição das oliveiras, é isso? Não. Se o pessoal vem atrás de oliveira, a gente oferece essa planta por ser... A oliveira é meio diferente dela, né? Não, ela é totalmente diferente, não tem nada a ver com a família, é mais pela característica de folhagem, de ter essa questão, isso, visual, né? Ser semelhante. Mas aí a gente oferece por ser uma muda nativa, uma espécie frutífera que nem todo mundo conhece, e ela é uma goiaba, parece uma goiaba achatadinha, e você não come a casca, você corta ela no meio e come ela de colher. Tá? Bem docinha. Goiaba serrana ou feijoa? Isso! Dá pra ter, vocês têm noção de que sementes que são sem mutação genética, assim, sem manipulação de laboratório? Não, reconhecer visualmente você não consegue, você só vai saber se a pessoa que está te vendendo, ela né, te fala assim, ó, essa planta é uma planta híbrida, né? Dependendo do hibridismo nem gera fruto, né? Então, mas existem as melhorias, como é feita da uva, como é feito dela, você vai melhorando aquela espécie através de, sei lá, você gerou 2 indivíduos, aí você fala, não, olha, essa daqui tem uma característica Y, fruto grande, e a outra é muito doce, então vamos misturar essas duas e fazer de uma forma mais natural, sem ser em laboratório, entendeu? Tá. Né? Então a gente tem araçá aqui, né? Tem gabiroba aqui, ó. A altura delas é parecida com as frutas normais, tipo goiabeira, aquela goiabeira serrana, ela vai crescer o tamanho de uma goiabeira. Ah, tá. A altura, se eu não me engano de altura, são muita informação, mas eu acho que ela chega a de 6 a 8 metros de altura de final. Não é uma planta de grande porte, é uma planta considerada de pequeno porte. Bom né? porte. É bom para calçadas aonde Então, você tem se quisesse colocar fiação. um prédio, num bairro, vamos fazer um projeto. Sim. Colocar árvores frutíferas. É uma planta que super interessante para você utilizar, porque ela não é uma planta de grande porte. Vocês dariam, caso a gente pense num projeto, vocês Sugestões? seriam sugestões? Sem dúvida. Mudas? Sem dúvida. Não, assim, sugestões sim, mudas, aí a gente precisa falar com o diretor para ver se... Não, porque deve ser um projeto assim, de um grupo que realmente não tem recursos. Sim, aí a gente pode passar o projeto para ele. Nesse quesito não sou eu que mando. E aí a gente oferece, se ele achar interessante, colocar o nome da empresa. Legal. Pode, gente. Eu sou a favor do seguinte, é igual paquera. O não você já tem. Eu vou pra cima, entendeu? Vamos tentar dar ideia, vamos conversar. Eu sou casado. No caso, hoje eu não posso ir mais pra cima. Mas eu digo, quando eu era solteiro, eu nunca tive esse problema de a pessoa falar assim, não sei o que. Não, vamos lá, vamos tentar. E na minha época tinha que conversar
conversar, né? Hoje em dia tá muito fácil, né? Hoje em dia você olhou já tá beijando. Entendeu? Na minha época você tinha que cansar ali, ó. Aqui, ó. Eu posso... Isso aqui é aquilo ali, ó. Mas que planta? Isso aqui é abricó da praia. Abricó. É dos morceguinhos que eles comem? Isso é uma planta exótica, tá? Da região, se eu não me engano, da América Central. Eu não lembro se é das Antillas. Eu não lembro qual país ali especificamente, mas é uma planta de região de restinga e tal. É aquela que abre assim, parece um... Não. Essa daí que você tá falando é o chapéu de sol, que tem aquela folhona bem grande. Aquilo ali é uma planta exótica também. Também dá um frutinho. Dá mas é um fruto mais achatado, né? Adriana, pode terminar. Pode falar? Não, eu ia te perguntar dessa lixia aqui. Lixia, né? Isso. Que já tá com ácaro. Que frutífera? É erinose aquilo ali. Qual que é o problema da lixia, hein? Você fala exótica? A gente tá com uma... Então, boa você ter perguntado, que depois eu vou até comentar com a Mônica, porque a gente fez o plantio de algumas lixias que ela conseguiu, essas são produzidas em laboratório para evitar a erinose, né, que é o problema que dá na lixia. Então eu até vou perguntar para ela, eu não tinha visto também não. Chama erinose, né? Eu não lembro agora de cabeça, erinose. Outro dia eu respondi pro rapaz qual é. A gente pode ir, eu posso procurar um abacate. Abacate, mas que frutas em geral que vocês têm aqui no caso? Fora? Exóticas? Isso. Hoje eu vou ter manga, pouca coisa, abacate, não, peraí, deixa eu ver. Hoje eu vou ter abacate, manga, tem um pouco de romã, lixia, mas aí é esses indivíduos que estão crescendo agora. E... não, jaca não. Acerola, graviola. Eu acho que são essas espécies que eu vou ter hoje de espécies exóticas. Ali é a ameixa da mata. Então, porque olha que linda. É nativa. Muitas pessoas compram. Aquela de trás, tá falando, né? Essa aqui. Não, isso aqui é abacate, que você tá na mão. Ali é a ameixa da mata, Eu tô com uma mudinha bem pequenininha. Da ameixa da mata? Coisa linda, isso é uma planta que foi jogada fora, né? A gente tirou e aí fica aqui. É um exemplo de... Por algum motivo ela morreu. Mas aí você vê que quantidade de radicelas que tem. Seria legal pegar e lavar ela para mostrar a quantidade de raízes que tem ali. A gente tem um vídeo, não sei se vocês chegaram a assistir, do Globo Rural, que foi mostrado esse processo. Eu fiz a lavagem dos torrões e aí mostra a quantidade de raízes, de radicelas em comparação ao sistema tradicional, né? Isso aqui também é uma frutífera da família das mirtáceas, muito legal, né? Que é o cambucá. Uma planta de crescimento extremamente lento, bem devagar, igual o jabuticaba, né? Demora para frutificar também, mas é uma planta muito legal e com sabor assim maravilhoso. Então aqui já tá até com fruta. Isso aqui é o quê? Olha, isso daí é a ameixa da mata. Ameixa, que legal. Aqui, ó, é urucum, né? Urucum conheço, é da minha época de infância. Eu dava na comida, tirava para dar cor. Aqui é uma graviola. Urucum. A gente usava isso aqui para dar na comida. Exatamente. Não, a gente usava para colocar na comida. Sim, fica moreno. Antigamente os protetores usavam bastante urucum, né? Tem gente até hoje que pega protetor solar e ainda mistura urucum. Isso aqui é falta de proteção solar. Pessoal, isso aqui é uma espécie que também fornece fruto, né? Que é a frutinha de leite. A gente fez um vídeo recente, aí, acho que uns 15, 20 dias atrás, mostrando. Ela é uma planta irmã da babosa branca, ela é uma córdia também, né? Essa é a córdia taguaiensis e a babosa branca é a córdia superba. E ela forma um frutinho branco, né? Que a gente chama de frutinha de leite, bem docinho também. Ali atrás tem o araçá vermelho ali, ó. Araçá roxo, perdão. O amarelo é mais comum, né? Na verdade, não, é o vermelho, eu falei roxo não, os dois, antigamente, isso existe essas mudanças de nomes, né? O araçá vermelho hoje é a mesma espécie do araçá amarelo, a única diferença é que ele é uma variedade que produz um fruto de outra cor, né? Em termos, os dois são bem comuns, o roxo, o araçá amarelo e vermelho, eles são Psidium cattleyano. Só que o vermelho antigamente era chamado de variedade púrpura.
Hoje voltou a ser clateiano. Como a gente tem aqui também o araçá arbóreo, que a diferença é que dá um fruto um pouco maior. Mas ele também voltou a ser psídio catleano, porque eles entenderam que é uma variedade apenas de um fruto um pouco maior, né? Já o roxo já é uma outra espécie, que é o Psidium myrtoides. O amarelinho também tem esse mesmo tamanho? Não, assim? normalmente é um pouco maior. Porque o que eu tenho lá em casa é O roxo assim. passa a ser um pouquinho menor, parecido com esse daí. O amarelo que eu tenho, ele fica mais ou menos assim. Isso. Às vezes, igual o arbóreo, ele é maior. Ah, então tá certo. É, mas isso é muito questão genética também, né? E ele cresce muito rápido, né? Ela é uma planta de crescimento médio, não é tão rápido não. No chão acaba acelerando um pouco mais, mas não é tão rápido como não. Não é. Não é tão rápido como a goiaba. Essa bem alta. Isso aqui, ó, aquela ali, Essa grande. é um genipapo. Isso aqui, pessoal, é laranjinha do mato, tá? É uma frutífera nativa também, tá? Essa também cresce rápido ou não? Essa já cresce mais rápido. Isso aqui é a polpa. Você come a polpa e a casca, a polpa dela é muito pequenininha. Essa é a laranjinha do mato. A goiaba acaba sendo um pouco mais rápido que o araçá. Mas a goiaba, pessoal, não é nativa, tá? É uma planta exótica, existe uma discussão muito grande de onde é exatamente a região, mas assim, América Central, podendo chegar até a América do Norte ali, né? E ela é uma planta que assim, antigamente foi muito utilizada até para reflorestamento, mas para quem já entrou no meio do mato, já andou bastante, eu andei bastante, até em áreas bem preservadas, e eu nunca vi goiaba no meio do mato. Então, é uma planta que foi introduzida no Brasil. Na verdade, até hoje eles estão numa discussão longa de onde realmente é a origem dela, né? Aqui, pessoal, para quem conhece, é o cambuci. Ah, eu tenho. Tá? Fruto nativo nosso. Todo mundo já experimentou? Já tomou um suco de cambuci? E a cachaça de creme de cambuci? Maravilhoso. É o melhor. Tem uma época Muito bom. A cachaça é a melhor de que todas. as folhas ficam caducas caindo, né? Ela é semidecida, ela perde mesmo. Perde? É. Ah, a minha tá assim. Ela é semidecida. Oi. Lembra aquela florida tão linda lá no outro? Ali? Não, aquela. Maior, a gente fica com o tronco avermelhado também. Qual que é, né? Ô, Adriana, você tem uva de cambuci aí? Mas é uma planta que dá no brinco de plantas é igual raça de cachorro, né? E começa uma moda, começa todo mundo querendo. Tava caro. Já saiu já. A gente tinha aqui mais de 300 uvas. Fizemos até uma espécie de caldeirão. Porque essa planta. Ó, a carnaúba eu tenho aqui. Carnaúba? Carandá e carnaúba são duas espécies que são em formato de leque. Mas tem outras espécies, depois eu posso te mandar alguns nomes. Lá no Maranhão que mais tem carnaúba. Pessoal, ó, aqui já é um outro platô que a gente vai ter, eu não sei se vocês tiveram essa aula, acho que sim, imagino que sim, a gimnosperma e angiosperma, a diferença. Qual que é a diferença de gimnosperma para angiosperma? Vamos ver se vocês estão com a ponta da língua. Vai, professora. Não, vamos, sem errar. Isso, tem a ver com órgão sexual, muito bem. Estamos no caminho. Vocês lembram o que significa gímino? É semente nua, né? E angio é semente, vamos dizer assim, fechada ou guardada dentro de como que eles dizem? Urna, né? Então, as angiospermas em gerais, que a gente vai ver aqui, eu tenho poucas gimnospermas hoje. No Brasil nós temos 3, né? Que são os Podocarpus lamberti selove e a Araucária angustifolia. Eu tenho a Araucária aqui, a gente acabou não passando no platô lá em cima lá, mas eu tenho um lote de Araucária, né? E o restante é angiosperma. Então ou é fruto seco ou fruto carnoso, se a gente for fazer uma divisão grande, né? Então aqui eu vou ter plantas de frutos carnosos e de frutos secos também, que são outras espécies, tá? Então aqui eu tenho o coração de negro, ó, um ipezinho amarelo, desculpa, o Androanthus schizotricus, né? Aqui o Ficus lirato que eu tinha comentado com vocês, que eu tenho 2 indivíduos só que a gente ganhou de um pessoal e aí colocamos para ver como que ele se desenvolvia. Aqui uma figueira nativa muito legal, que é a figueira gomeleira, tá? Que é uma planta de crescimento muito rápido, ótima para ser plantadas em praças, como aquele xixá lá que a gente comentou que caiu, né? Plantas que se desenvolvem muito bem, mas são plantas que não devem ser utilizadas em calçadas. Por quê? Porque ela tem uma expansividade maior das raízes, né? Que a hora que a gente usa a palavra agressivo, a galera já acha que a planta vai sair comendo todo mundo, né? Gostei.
Vocês conhecem aquela planta chamada catuaba? Quem aqui já tomou aquela catuaba lá, selvagem, né? Então, aquela catuaba, dentro do que eles descrevem, eles têm 3 espécies de plantas que eles colocam ali. Lógico, deve ser o extrato, não deve usar nem muita quantidade. Uma delas é a catuaba, tá? Ó, aqui é natural, ela começa a perder folha mesmo, tá? A tanibuca é uma espécie que é da mesma família daquele chapéu de sol que vocês perguntaram pra mim, que tem nas praias. Aquela planta chegou ao Brasil, gente, por conta dos portugueses. Quando eles traziam os escravos morriam de escorbuto na parte da parte de baixo do navio. E aí eles descobriram que aquele fruto era rico em vitamina C. Eles mandavam para eles virem comendo aquilo. Quando chegava no Brasil, eles lavavam o convés, limpavam todo o navio e aquilo caía na água e caíam na areia. Então ela germinou, por isso que a gente tem, principalmente no Nordeste, uma quantidade muito grande dessa espécie que não é nativa. Essa é o mesmo gênero, que é a Terminalia, que é a nativa. Então ela tem o mesmo formato, vocês estão vendo? A arquitetura dela é em escada, né? em segmentada, vamos dizer assim, né? E essa aqui? Essa daqui, tanibuca. Olha o tamanho, né? Esse é um nome científico. Isso aqui é um guapuruvu. É uma planta que eu já vou ter que tirar ela daqui, como ela comentou. Tá vendo? Tá até dando uma apertada ali pra gente jogar numa gaiola, que é uma planta de crescimento muito rápido, né? Tá? Pra você ter uma ideia, essa planta foi plantada acho que se eu não me engano, no meio do ano passado aqui, com DAP 3 ela já se desenvolveu muito bem. Ela tem nesse sistema aqui ela deve ter 1 ano no máximo. Ó, aqui pessoal, é um guamirim da restinga, é uma planta arbustiva, bem legal, atrativa de avifauna também, super bonitinho. Guamirim da restinga. Os nomes que você está falando são todos científicos, aí? Não, esses são os populares. Os populares. Para ficar mais fácil. Aqui é o guarandi, né? Isso aqui é uma planta também de região de restinga, nativa nossa. E é legal, a copa dela, ela para arborização urbana, para calçadas é super interessante. Ela tem uma copa bem elíptica assim, né? Bem arredondada, às vezes até piramidal um pouco. Mas na restinga ela se transforma, ela fica mais ou menos naquele formato ali, bem aberta, porque o solo da restinga é bem arenoso, então ela não tem estrutura. Então ao invés dela crescer em altura, ela cresce lateralmente. Ó, aqui pessoal, tem uma plantinha florida, que é o canudo de pito. Como? É abelha gigante? Olha que abelha gigante, olha. Essa é a mamangava, isso. Qual o nome? Uma das espécies de mamangava. Não, da árvore. O canudo de pito a espécie se chama canudo de pito. É uma planta de pequeno porte, né? Da mesma família das cenas, das cássias, tá? É uma planta, gênero, né? Cena, gênero cássia. Nativa. Canudo de pito. E no inverno ela fica totalmente pelada. Então, de repente, num projeto onde você queira a luminosidade, é uma planta também de pequeno porte, de 5 a 6 metros mais ou menos. Um IT para uma de copa amarela. Comer na chuva é uma opção. Deixa eu mostrar uma característica legal da figueira aqui que eu falei da figueira ali atrás, da gomeleira, né? Olha que legal, ela tem essa característica de ter, né, essa pilosidade mais avermelhada, né? Uma folha coriácea. Então ela tem essa pilosidade, então ela também é meio discolor, né? Ela fica meio avermelhada na parte de baixo. E toda figueira solta látex, né? Sim. Querem ver? Pode. É figueira o que essa daí? Essa é a figueira gomeleira. Na verdade a araucária tem esse, isso que é legal de mostrar. A araucária, pessoal, ela tem a questão de que cada vez mais, conforme ela vai crescendo, ela vai abortando os ramos mais de baixo, né? A gente chama de desrama natural. A araucária faz isso, paineira faz isso, o guapuruvu que a gente viu ali verde faz isso também. Conforme ela cresce, ela vai perdendo as folhagens mais de baixo, tá? Por isso que às vezes tem que tomar cuidado com essas espécies. Logo que depois de grande ela tende a diminuir esse processo, mas evitar às vezes plantar uma árvore desse muito próxima a uma residência por conta do risco, né, de cair alguns galhos.
Ali é uma néspera. Aquela ali? Ó, aqui, pra quem conhece, é um mulungu, uma eritrina, né? É uma eritrina. Eritrina verna? Não, essa é a especiosa. A flor também é vermelha? Essa é vermelha. Aquela ali de fruto amarelo, qual é? Aonde? Que tá assim. Ali é uma cretávia, a gente chama de tapiá também, chama cretava tapiá. Tá? É uma espécie nativa também, difícil de você achar comumente assim. É parecido ali, com ó. a laranjinha, ó, você falou? Não, nada a ver. Desculpe. Aquela lá que tá com os frutos amarelinhos e verdes ali. Ó. Como chama mesmo? Cretávia tapiá. Cretávia tapiá. Ó, aqui é uma planta exótica, né? Tá com flor um pouquinho ainda, que é a escova de garrafa. Acho que você já deve ter ouvido falar. Para quem não sabe, essa planta, ela é australiana, se eu não me engano, mas ela é uma mirtácea, ela é da mesma família das frutíferas nativas nossas, né? Uma das famílias frutíferas. Não é invasora? Não, ela é exótica, não, ela não é invasora. Hoje eu não produzo mais espécies aqui que sejam invasoras, mas ela é exótica. Mas que não seja invasora. Ela não é nativa, né? Tem. Ó, aqui é a árvore cotonete ou a árvore chocolate. Experimenta um pouquinho pra você não Não, mulher, não precisa não. Também é uma folha discolor, tá vendo? Ó, a parte adaxial verde e a parte abaxial é roxa, né? Que legal. Então a gente chama de árvore chocolate ou árvore cotonete. A florzinha dela parece um cotonete mesmo. Nossa. Uma planta exótica também. Não viu? Você não viu? Lá tem um lembro desse viu. Ó, aqui lá embaixo vai ter umas mais formadinhas, mas aqui tem um ingá, que eu brinco que é uma planta que a gente faz também, uma planta excelente para praças, né? Quem gosta de ir ali no parque do Vila Lobos, eles fizeram vários plantios de ingás ali, e os ingás eles deixaram mais baixinho, com a copa mais baixa, você consegue deitar embaixo. Então eu brinco que é a copa de piquenique, né? Que ela abre bem e é uma planta que não tem um enraizamento tão expansivo quanto da figueira. Isso aqui é uma outra figueira nativa, linda também, que se chama figueira vermífuga, tá? É uma outra espécie que eu gosto muito, tem uma folhagem grande, né? Ó aqui a catuaba de novo. Aqui é uma embira de sapo. Ó, essa planta da ponta aqui, ó, do lado direito é um saguaragi, também bastante atrativa de avifauna. E esse agave aqui? Essa daí tá como paisagismo, uma agave. Vocês sabem o que se produz com agave? Tequila. Não, mas tem mais outro produto que vocês já devem ter usado com certeza. Alguém sabe? Uma corda. Isso. Ó, eu vejo que vocês gostam de cachaça, essas coisas. Se vocês nunca experimentaram, vocês tomem caipirinha de uvaia, é uma delícia. E é mesmo. Até de amora. Ó, esse platô aqui, pessoal, é o platô dos vasos que eu comentei com vocês, que são um processo que a gente vai desenvolvendo. Quando essa planta chega a mais ou menos essa altura aqui, ó, né? Ela já tá com mais de 1,80, que eu tenho 1,75, tá vendo? A gente tira ela daqui desse recipiente e a gente passa ela pro próximo recipiente, que é o builder ou trapper, para ela se desenvolver, que a gente chama de engordar, tá? Vai crescer em altura e vai aumentar a copa dela, tá? Isso aqui é uma caixeta. Para quem não sabe, isso aqui é um IP, né? Que ele tem folha simples, não é folha composta, né? E eu descobri isso com um amigo nosso aqui, o Ferrari, o Roberto Ferrari, que essa planta... o Ferrari não, perdão, ele estava junto também, mas quem me falou foi o Lorenzi, que vocês já devem ter ouvido falar do Lorenzi, né? Que fez as árvores brasileiras, né? E do Plantarum. Ele me explicou que o gênero tabebuia foi criado por conta dessa espécie, porque tem a ver com madeira que boia, o significado em latim. E aí, depois que os caras foram descobrindo os outros tabebuias, que hoje a maioria virou androanthus, né? Eles viram que todos os IPs são muito mais densos, né? E ainda existem mais algumas espécies de tabebuia. Acho que no Pantanal tem uma outra também, né? E se eu não me engano também a do Pantanal ela é folha simples, não lembro de cabeça agora. Mas é uma planta de crescimento muito rápido, tá, pessoal? Essa planta aqui, pra vocês terem uma ideia, tem mais ou menos 1 ano e meio. Uau! Tá?
E é uma planta bem característica de mangue do litoral nosso de São Paulo. Vamos descer aqui, ó. Essa frutinha aqui, essa aqui, ó. Isso aqui é um tipo de solano, uma solanácea, parece um tomate. É como se é do mesmo gênero do fruto de lobo. Adriano, só perguntar, o vaso continua com o padrão dos furos? Continua com o mesmo? Vamos entrar aqui que eu acho que vai ter algum vaso que a gente consegue ver. Qual o nome desse daqui, ó? Que a gente tá cheio de semente no chão. Isso daí se chama João Bravo. João Bravo? Mas ele é um irmão do fruto de lobo. Fruta de lobo? Da fruta de lobo. É exótico ou é nativo? Não, fruta de lobo é nativa. E essa, João Bravo? Também. Da família dos tomates, uma solanácea. Ó, pessoal, esse aqui é o vaso, tá vendo? O vaso segue o mesmo processo do tubetinho. Ele é todo segmentado, as raízes são sempre levadas para os buracos, tá vendo? A raiz desce aqui, bate aqui e tem que andar ou para cá ou para cá. E sempre fazendo isso, ó, a raiz chega no fundo e vai pro buraco, né? Não tem escolha, ela sempre vai ser direcionada. Esse é o diferencial desse produto, né? E aí aqui a planta vai se desenvolvendo até a gente colocar ela no recipiente maior. Você disse que nos vasos ela fica mais contida para não atingir uma altura grande, pelo que eu entendi? Todo sistema, não importa ele se seja o rootmaker que faz as podas de raízes, ele sempre vai ser um fator limitante. Se vocês colocarem uma árvore num vaso, ela vai crescer se ela é uma planta de 10 metros? Não, ela vai travar. E vai chegar um momento que vai ser só raiz e não tem mais absorção de nutriente, quase nada de solo, né? Igual, você pega uma figueira, no geral, chega uma hora que ela até expande tanto que ela quebra o vaso, dependendo do vaso, tá? Isso pode acontecer com qualquer espécie, mas como ela tem um crescimento mais rápido, ela consegue fazer isso de uma forma mais rápida. Então, todo vaso é um fator limitante, mesmo o rootmaker. Não, isso né? eu entendi. O que eu quero dizer assim, essas aqui são aquelas que vocês vendem para ser limitado, para não crescer muito? Não. Aqui é um passo do processo da produção. Ela vai depois para lá. Exatamente. Todas as plantas que atingirem o 1,80 aqui, se não for um arbusto, com arbusto eu tiro mais ou menos com 1,5 m, eu já vou passar ela pro builder e pro... Lógico, pode chegar um cliente como você e falar assim, não, olha, hoje eu vou fazer uma compra aqui que eu vou levar meia dúzia dessa espécie aqui. Essas daí vão sair, se estiverem formando o torrão, elas vão sair... Uma pergunta que eu ia falar, às vezes a gente quer, né? Deixa eu ver aqui se dá pra ver o torrão dela aqui. Tem algumas que tem raízes escuras, então a gente não vai conseguir visualizar todas as radicelas. Mas ó, dá pra ver as raízes, tá vendo? Quando a raiz é mais clara, fica mais fácil da gente visualizar, tá vendo? Isso aqui é um arbusto, isso aqui a gente chama de capororoca da restinga. É uma planta que vira até uma arvoreta se você fizer uma condução de poda para levantar a copa dela. Extremamente atrativa de avifauna também, acontece também na nossa restinga também. Ô Adriano, você soltou muito fácil o vaso aí. É por causa do substrato ou é por causa do vaso mesmo? O vaso e os dois são o conjunto, né? O substrato sendo mais leve, você tem a formação de raízes com mais rapidez. Sim. E o vaso ele faz esse processo de você conseguir realmente soltar com mais facilidade, tá? O processo já de enraizamento faz isso, né? Isso, porque o que acontece? Como ele condiciona todas as raízes a ficar no formato certinho, a hora que você puxa, você consegue tirar com mais facilidade. Agora, se você fala num vaso que a raiz começa a enovelar, você não consegue puxar, você tem que cortar ele. Porque também hoje em dia, a maior parte dos vasos que são utilizados são aqueles vasos mais moles, né? Sim. Que também acaba dificultando um pouco o desenvolvimento. Existe uma explicação lógica pelo fato do início desse processo começar num vasinho pequeno, quadrado, e depois ele passa para um vaso maior? Não, o formato em si não. Acho que foi a forma com que o pesquisador encontrou que fosse melhor para produzir. Eu acho que na verdade o formato quadrado tem a ver com a disposição das bandejas, isso, para fazer uma produção. Nada que seja... Não tem nada, pelo menos na matéria dele eu nunca li nada que seja específico sobre isso, tá? Porque eu já li sobre a importância de você fazer o berço cúbico, né? Ao invés de... Sim, existe uma discussão muito grande. Alguém assistiu o vídeo que saiu a semana passada do plantio da figueira de grande porte que a gente fez? E eu falo exatamente isso. Sobre o berço. Sobre o berço. Existem, vamos dizer assim, 3 disseminações.
o berço quadrado, berço redondo e o berço em taça, que é o da Isa, que é um berço em formato de taça, né, que a Isa coloca como importante, que eles dizem que é a forma melhor que tem. Então, o que eu digo é que assim, se pelo menos você fizer o dobro do tamanho do torrão, já é o suficiente. Agora, a técnica que você vai querer aplicar, tem gente que fala que o redondo gera enovelamento depois de um tempo. O quadrado pode acontecer. Tudo vai depender do desenvolvimento do ambiente que você fizer ali, né? A planta, quando chegar, se você der mais espaço, quando ela chegar naquele solo mais compactado, ela já vai ter uma resistência maior, ela consegue fazer com que as raízes adentrem de uma forma melhor, tá? Vocês conhecem essa árvore aqui, ó? Ninguém conhece? Chama pau-formiga. É isso. Vocês sabem que ele tem duas diferenças, né? Tem o pau-formiga macho e o pau-formiga fêmea, né? A fêmea ela tem uma coloração de flor mais avermelhada, né? E o macho é mais esbranquiçada. Aquele lá é macho, ó. Esse e esse aqui são fêmeas, tá? Qual que é o macho, Adriana? Do cantinho lá, mas ele tá sem flor agora, você não vai conseguir visualizar a diferença. Aqui tem uns resquícios ali de algumas florzinhas. Porque no Parque de Juventude tem, mas é fininho. Isso. Essa é uma planta que é legal, que assim, eu reparando durante esse conhecimento empírico, né, que você vai prestando atenção nas coisas, eu já notei que pau-formiga formado em recipientes onde ele não tem um desenvolvimento radicular bom, eles sofrem muito para se desenvolver e ficam sempre bem magrelinhos, como você falou, né? Agora aqui não, aqui você viu que ele se desenvolve bem, né? Esse é o padrão, né? O pau-formiga ele tem esse nome por conta de ter uma simbiose com a formiga. Todo mundo sabe o que é simbiose? Lembra? Né? Quando há uma troca mútua, né? Então ele tem buracos internos que fazem com que a formiga viva dentro dele também. Tá? Então, para quem não conhecia, ó, esse aqui acho que vai ter que quebrar de novo para ver. Tá? E a folha parece que passou um formigueiro ali. A folha ela sofre bastante com ataques de insetos em gerais, principalmente alguns besourinhos. Normal. Ela não é assim, então. Não, ela não é toda furada. Ela foi furada por conta disso que eu falei para vocês. Às vezes tem aquelas revoadas, né? E como a gente usa pouquíssimo inseticida aqui, acaba atacando. Tem uma matéria ali que eu dia, mas eu não lembro direito o que foi, mas sobre as abelhas. Vê aquela abelha ali, elas estão desaparecendo porque elas não conseguem voltar mais pro local. Ó, aqui, você corta só para me mostrar para eles o negócio. De onça aí, ela acontece no cerrado também. Qual a espécie que você tem maior dificuldade para produzir, em termos de... Considerando todas as dificuldades, desde a germinação até... A gente teve problema com cena macrantera, com o pau-favo. Essa planta é bem difícil de produção. Ela morreu, a gente já está fazendo um novo lote agora para ver se consegue usar, mas ela é uma planta que sofre muito na produção. Até conversei com alguns agrônomos, aí tem aquela questão do índice do mínimo, né? Eles falam tal, para a gente tentar controlar. Uma planta que é meio chatinha para a produção, que depois de um tamanho ela começa a ficar feia, somente por conta da questão de temperatura, é quaresmeira. Cabeludinhas de grande porte, tá vendo? Bem altas, né? A cabeludinha ela pode chegar a mais de 6 metros de altura e ela vira uma touceira assim, como eu falei pra vocês, tá vendo? Aqui a gente aduba e tal, mas depois que você jogar no chão essa planta, que a raiz dela se expandir cada vez mais, ela vai ter uma formação de muito mais folhas do que vocês estão vendo aqui, tá? Por que essas daqui são adubadas? Porque lá não, a questão de florada é comestível, né? Cabeludinho. Foi essa mulher me já passou. Aí é uma questão de época. Não, essa estrutura aparece em todas, tá vendo? São as gemas. Então, as gemas, não é flor, isso aqui é uma gema. Porque esse nome já está vendido. Aí é isso, quando o cliente vem e reserva a planta, já paga, a gente deixa ela marcada, né? E aí o cliente tem até um mês para retirar as plantas aqui. Eu vi nas outras lá em cima, estavam mesmo. Vocês não fazem entrega? Sim, nós temos o processo de entrega, né? Mas é que às vezes o cara vem, separa as plantas, reserva, e aí ele vai, a obra está em andamento, ele vai esperar mais um mês para retirar, ou 10 dias, ou uma semana. Já faz um frete total. Ó, essa aqui é uma espécie nativa também, que é a quaresmeirinha arbustiva, né? Leroma portergelli. Tá vendo? É uma quaresmeirinha bem bonitinha também. E ela é arbustiva, ela não cresce muito, não fica grande, tá?
Bora. Essa grande aqui é o quê? Qual? Essa aqui, ó, Adriano. Aqui é um araçá. Isso aqui, esse grandão é um jequitibá rosa. Igual aquele lá. Jequitibá rosa. Carlos, né? Nossa, no vaso ainda. Adriano, e pra levar um vaso desse aí? Aí tem que ser uma carreta, né? Esse aqui é uma carreta? É, tem que ser uma carreta de pelo menos 15 metros. Esse é um araçá, como ele fica lindo. Qual o peso? É o peso, imagina. No caso, esse araçá aí é do Parou quando ele namorou. Porque a galera vem que quer comprar ele. Ele nem faltou definitivamente. Esse aqui, Adriano, é o quê? Tá na gaiola. Isso aí é árvore mastro, uma planta exótica também. Como chama? Exótico não interessa muito, mas... Ó, você me perguntou do carandá e da carnaúba. Mas é uma planta de crescimento muito lento. Só faz vassoura, Isso aqui é O legal pessoal pra falar. faz vassoura, vassoura de carnaúba. Maranhão que o povo faz muito. Exatamente. Na verdade é uma das palmeiras que mais se aproveita tudo, sabia? E aí tira várias coisas, né? Essa daqui, ó, é a famosa Figueira das Lágrimas, que tem lá em São Paulo, né? O Cardinho faz bastante vídeo na Estrada das Lágrimas da Zona Sul. E a gente saiu até, acho que o vídeo ontem, o plantio que eu fiz da árvore grande era uma figueira desse porte, mais ou menos. Ela aproveitou uma partezinha do que eu comento lá para falar sobre ela. Ela é uma planta que, segundo os historiadores, no caminho do dia para fazer o grito da independência, ele passou por ela, né? E é uma planta bem antiga e tal, então essas daqui são filhotes daquela figueira nativa da cidade de São Paulo, tá? Foi coletado os frutos, foi trazido para nós e aí a gente germinou. Então são plantas que ficam lindas. Eu tenho, na verdade, essa espécie no meu condomínio onde eu moro, lá próximo ao horto, né? E é uma planta que é nativa da região de São Paulo, né? Você tá naquele condomínio? Isso aqui é uma espécie nativa também, é uma eritrina verna, uma planta muito bonita também, uma flor alaranjada também, né? Bem bonita. Isso aqui é uma matriz nossa que a gente tem, cresce. Essa daqui, se eu não me engano, não vou lembrar de cabeça agora exatamente, mas deve chegar a uns 10 metros de altura pelo menos. Eu vou cortar ela. Pessoal, aqui é uma outra figueira nativa, que a gente chama de figueira do brejo ou figueira branca. O problema de nome popular é que é aquilo que eu brinco, né? Cada um chama do jeito que quiser, né? Então a gente tem que sempre procurar o nome científico. Uma característica legal para quem gosta de taxonomia, identificação, a figueira ela tem essa estrutura aqui, que é essa gema meio, vamos dizer assim, apiculada, né? Com essa pontinha aqui. Isso é uma característica do gênero Ficus, tá? Além do que eu comentei com vocês, que se a gente quebrar aqui, tem o látex, né? Que sai da planta. Essa característica dessa gema apical aqui é de figueira, tá? Essa é uma planta que no inverno algumas são semidecidas e outras ficam totalmente peladas. Isso é genética, né? Mas é uma planta muito legal também, de crescimento rápido, né? E forma copas muito bonitas também. É uma planta para espaço, né? Para preferência praças, pais. Essa sementeirinha aqui é o quê? Isso aqui é calicarpa. Isso é uma plantinha exótica também, tem uma atração de insetos, abelhas, né? E também o frutinho dela depois os passarinhos gostam de comer também. Ó, aqui já tá ficando roxo o frutinho, tá vendo? E a flor dela também, ela vai mudando de cor. Tem um vídeo nosso também no YouTube, depois vocês podem assistir lá sobre a calicarpa. A florzinha dela. Que linda. E é uma planta de pequeno porte, não passa de 6 metros de altura mais ou menos. Como é que é o nome dela? Que folha diferente. Ó, isso aqui é uma cássia uma cássia rosa, né? De grande porte. Pessoal, essa planta daqui de trás, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Essa aqui é um Brachyphyton, né? Que é o pessoal chama de árvore do fogo, árvore de fogo. Que é uma planta também exótica, também na região da Austrália ali e tal. E que dá uma florada, ela perde todas as folhas e fica com uma flor vermelha, bem vermelha. Ó pessoal, essa cássia aqui é um exemplo de uma planta que foi solicitado para o cliente que fizesse a poda dela, porque ela era muito mais alta do que isso, né? E aí a gente fez a sangria no chão e mantemos a planta nesse recipiente aqui, tá? Aqui é uma adaptação que a gente fez para que a planta consiga se recuperar, né? Após o processo de transplante, né? Que a gente
quer dizer, não finalizou o transplante, mas o processo de sangria, e aí aqui ela é irrigada, né, para que a planta volte e seja plantada no local onde ela vai se desenvolver. É, só uma dúvida, quando a gente fala às vezes de uma planta nesse porte, a gente imagina um peão profundo, e aqui é raso. Sim, a gente teve que fazer sim o corte dessa planta, com certeza ela tinha uma raiz um pouco mais profunda, mas a gente faz esse corte, faz um tratamento, faz adubação, e aí a planta depois volta a se desenvolver plenamente. O que ela tinha que ela necessitou de... Não, ela era mais alta e o cliente pediu pra gente cortar ela mais baixo. Tá? Algo que a Porque não é necessário, qualquer tipo de transplante que você faça, não precisa fazer poda de galhos, tá? Se você tiver principalmente água, para que a planta não perca água, né? É lógico que você tem que fazer um trabalho de adubação, você tem que fazer um trabalho de acompanhamento com a planta, né? Nutrir ela da forma correta, mas não existe a obrigatoriedade de fazer poda. Existem viveiros que trabalham com esse tipo de poda, mas aquilo que eu comentei com vocês, quando você faz a poda, você tem a formação de ramos epicórmicos, que não são bons estruturalmente, né? Então aí vai da escolha da pessoa, se a pessoa quiser, a gente faz. Mas no geral as árvores de grande porte que a gente vende que sangra, como esses jequitibás que vocês estão vendo aqui, não foram podados, tá? Aqui é a doca onde a gente encaixa o caminhão para retirada das plantas, tá? Ó, aquelas plantas ali que estão esperando para sair, tá vendo? Estão embaladas no stretch, né, que é aquele plástico filme. Bota na caixa. Parece uma palha. Pela germinação, pela estufa de sombreamento, já foi para a rustificação, onde eu mostrei para vocês o tubetinho, e já foi para o vaso. Ela já cresceu a 1,80 m para ela chegar no builder. Entendeu? Então ela já está totalmente rustificada. Adriana, as plantas de vaso você vê que já fica plano sol, mesmo pequenininha, baixinha. Talvez não caiba, mas eu vi aquela mini bromélia. O que leva uma planta de repente a ficar lotada disso daqui? Porque ela é linda. Musgo. Então, o que acontece? Ela tá falando das tilândias. É assim, eu tenho duas ixoras na minha casa que lotaram o pé todo. Isso. O que leva uma planta normalmente, a ficar... plantas que perdem folha, principalmente o ipê amarelo, que é uma característica dele, né? E quanto mais rugosa essa casca, essas sementes elas são espalhadas pelo ar, tá? Então elas caem, algumas espécies até necessitam de uma simbiose com algum fungo, alguma coisa para germinar de uma forma melhor. E as plantas que acabam ficando mais iluminadas, ou seja, que perdem folha principalmente no inverno, acabam tendo então o ipê amarelo, o Andrôntus physophix. Às vezes você encontra árvores já grandes lotadas de tilândia, né? A tilândia é um tipo de bromélia, tá? Vocês sabem, vocês devem ter estudado isso, né? Como é o nome a orquídea é o quê? Ela é uma planta epífita. As bromélias também são epífitas. Vocês sabem que epífitas não geram nenhum prejuízo, certo? Elas apenas ficam sobre. Se as tilândias fossem agressivas, vocês já notaram às vezes que vocês conseguem ver tilândias na fiação? Sim. Ela se alimenta de luz, de eletricidade? Não. Então, a gente basicamente é um suporte. Exato. Não precisa tirar de forma alguma. Pode acontecer, em alguns casos, de ter tantas que talvez prejudique a formação de folhas novas, etc. Aí talvez você tenha que fazer uma limpeza de alguns indivíduos. Eu recolhi algumas, tá? Mas não há necessidade. Lá fora eles chamam de air plant, né? Ou seja, planta do ar. Né? Ela capta os nutrientes, né? E o processo dela de absorção é toda feito através do ar, da água que escorre ali, né? Os nutrientes que caem ali, folhinhas e outras coisas mais. Então não há necessidade de você retirar, né? As pessoas falam muito disso e tal, mas não existe essa necessidade. Por que eu perguntei? Porque existe o equívoco das pessoas acharem que é uma praga. Ali que é uma parasita. Isso, que é um parasita. Que tá sugando plantas epífitas não são parasitas. Não são parasitas, mas as pessoas acham que são. E associa também essa parte de que está sem as folhas, então tá caindo as folhas. E fora que dá uma florzinha exatamente. Na ponta. Mas são características igual. O ipê ele perde as folhas no inverno para florir. Né? Qual que é a separação que vocês fazem? Não é por variedade, é pelo DAP, por escala? O que seria? Na verdade hoje não tem, é só encaixe. Hoje só aquele primeiro platô que eu mostrei para vocês que são, né, separados por espécie ali, a maioria frutíferas, mas é difícil de você conseguir separar um lote só e um fator que a gente já viu em alguns testes que a gente fez é que às vezes quando você faz um lote da mesma espécie, se tem algum ataque de alguma praga,
ele acaba sendo mais forte. Porque as mesmas espécies estão todas juntas ali. Sim. Consciência coletiva da exato. planta, né? Então, às vezes, fica mais fácil até para a praga. Você espalhando elas, você tem até um índice menor de problemas. Tá? Agora, por curiosidade, como que você faz um cadastro para localização aqui? A gente tem ela quer levar a planta hoje. Como é que você vai chegar nisso aí? A gente tem um sistema, né? Mas a gente manda, quem já recebeu nossa lista, a gente manda no Excel. E aí, no Excel aparece em qual platô que elas estão, tá? Qual o platô que elas estão. No caso, esse daqui era o antigo F, né? Agora acho que é G, se não me engano. Então, lá, na hora que você fizer uma busca pelo platô, você consegue ver. Mas a informação do platô, para quem compra, não faz diferença nenhuma. É mais pra gente poder identificar. E quando eu mando pro menino, olha, a Ana veio aqui, fez a visita, escolheu 30 árvores. E aí eu mando pra ele onde tá em cada platô aquelas árvores que a gente foi marcando. Pra ficar fácil a coleta, entendeu? Você estava falando da água e eu acabei não tendo Essa aqui é uma peroba rosa, pessoal. Uma planta de madeira de lei, né? Porém de crescimento muito lento, tá? Ela é linda, uma planta linda. Hidrogel, pessoal, vamos andando aqui e a gente vai falando. O hidrogel, ele é um produto super interessante e que nos auxilia a partir do momento que você dá água para ele. Sim. Se você não fornecer água para ele, existem alguns estudos que mostram que ele rouba a água da planta e pode até matar. Exatamente. Tá? Então, se você usar o hidrogel e pelo menos no mínimo uma vez por semana, ou dependendo da época do ano, a cada 15 dias você fazer uma irrigação boa, mas irrigação que eu digo é irrigação de qualidade, não... Você tem uma ideia, uma árvore de grande porte, vamos supor, essa árvore aqui sangrada, eu vou irrigar ela aí de 15 a 20 minutos com mangueira no pé, vou soltar a mangueira ali, abrir ela no máximo e deixar a água escorrer, para que essa água desça até o final do torrão. Não é pegar e ficar um minutinho com a coisinha assim, já era, né? A gente fez um projeto na Faria Lima, do lado do prédio do Google, onde nós deixávamos um menino, a gente revezava esse pessoal, mas ficava um menino por dia irrigando todas as árvores na mangueira durante os primeiros 2 meses, pelo menos, porque depois a gente conseguia fornecer uma irrigação um pouco mais automática, né? Então a gente tem que pensar nisso, ele é uma boa ferramenta, mas se você não der... Se você não der água para ele, utilizada. Exatamente. É uma ferramenta, mas ela tem que ser bem utilizada. Se você largar ela lá, dependendo do tamanho da muda e a quantidade de hidrogel que você colocar, ela pode acontecer de... O contrário, o efeito reboot, igual o medicamento. De puxar... A água... É que a gente tem aquela questão osmótica, né, que a gente fala, né, do mais para o menos concentrado, e aí ela pode roubar a água da planta. Isso aqui, pessoal, para quem não conhece, é um tataré. Tá? Uma planta de cerrado, muito legal também, linda, né? Ali tem que tem os ramos tortuosos, né? Tem lá no ITEC. Tá vendo aqui, ó? Ó a característica do ramo, bem tortuoso. Você ia perguntando? O hidrogel, eu fui procurar a composição, ele é um plástico, né? Isso. O hidrogel ele é um polímero, ele é um plástico que expande e reduz. Aí fica a discussão, mas segundo os produtores, ele não gera nenhuma contaminação depois no solo, né? Vai ficar um resquício? Provavelmente vai ficar microplásticos ali, né? É igual o que o pessoal está fazendo hoje, que é o paper pot, você já deve ter ouvido falar, que é aquele papel, né? Eu conversando com um produtor de viveiros de grande porte, eu não vou citar o nome aqui, mas ele comentou para mim que é o seguinte, que ele fez testes com vários tipos de paper pot e que alguns paper pots que dizem que dura mais, né? Ele fica, sei lá, não, esse daqui dura 2 anos. Eu não lembro exatamente o tempo que ele falou. Ele fez um teste, plantou algumas árvores lá no viveiro dele, no chão mesmo. E quando ele foi lá cavucar depois de 2 anos, ele viu que os torrões estavam se desenvolvendo tudo, mas ele achou os paper pots quebrados, abertos, né, rasgados, mas quase que intactos. Por quê? Porque o paper pot que dura mais tempo, ele tem mais polímeros plásticos. E o paper pot que acaba rápido, ele é quase um papel praticamente. Entendeu? Bem biodegradável, né? Com certeza daqui uns 10 anos, acho que talvez até menos, nós vamos ter polímeros naturais, através de plantas, como já foi criado, alguns plásticos, né? Que vão, acho que, ser substituídos por esse tipo de coisa. Então é uma questão de tempo, né? Mas tem essa questão. Né? Não deixa de ser um A maioria dos grandes viveiros de produção de mudas para reflorestamento estão migrando para esse tipo, né? Até se vocês quiserem conhecer mais um pouco, tem um grupo que se chama Nativas Brasil, que hoje tem mais de 100 associados, do qual a gente faz parte também, que são só de viveiros. Você consegue achar os viveiros em vários estados do Brasil. E eles, a grande maioria dos viveiros ali trabalham com reflorestamento. E assim, hoje, sei lá,
talvez uns 50% já estão mudando ou produzindo já no paperpot. Tá? Muitos deles estão migrando. E é uma tendência, porque a planta fica maior, fica mais vigorosa, tem mais resistência, entendeu? Vários fatores. A logística também, Facilita a logística. Na verdade a logística em termos de tamanho é quase igual, né? Mas a logística que vai facilitar é a questão de que ele não vai ter que ficar tirando o tubetinho no campo e carregando de volta. Então isso sim, isso vai melhorar muito mais. Menos resíduo, assim, né? Porque o menos resíduo trabalho. Tá lá pra baixo, Exato. Né? Mas coisa assim que você tem que ficar dando conta depois, né? De direcionar. Imagina, você vai fazer um plantio num morro e depois vai ter que subir tudo com tudo aquilo ali de volta. Sim. Quando você faz o paperpot, você não tem mais esse problema. E principalmente o medo de quebrar o torrão. Sim, também, porque a hora que você vai tirar do tubetinho, você tem que bater ele. Então pode ter algumas plantas que quebram o torrão mesmo. Adriano, eu vi grama amendoim num barranco. Tem ajudado na questão de... Sim, a grama amendoim ela tem uma radicela boa, né? Ela porque bem. ficou muito bonito no barranco ali. Ó, aqui, pessoal, é uma grumichama anã preta, que é uma frutífera nativa arbustiva também, tá? Isso aqui vocês conhecem, né? Aroeira pimenteira. Isso. Aliás, é a pimenta rosa que a gente compra. Exato, é a mesma coisa, né? Usa pra bebida, pra espremer junto com a pimenta do reino, né? Ela não arde. Uma salada, ela é uma delícia. Eu nunca comi na salada, vou experimentar qualquer dia. Crua, é uma delícia, ela é doce. Com queijo é bom. Né? Com queijo, isso mesmo. Isso daqui é aquela que tá espinhosa, né? Calma aí. É do cerrado. Pimenta rosa. Plantou dessa daqui? Essa aqui, ó. Essa aqui se chama andaçu. Ou tem gente que chama de cotieira ou purga de cavalo. Por que vocês acham que chama purga de cavalo? Exatamente. Por quê? Porque ela gera diarreia. É que nem a cagaita. Exato. Mas essa daqui teve um menino aqui do viveiro quando veio pra cá, porque ela, assim, ela não é igual, tá, gente? Ela parece um abacate quando ficou nova, depois ela fica mais enrugadinha, né? E aí ele abriu e comeu, teve que ir pro hospital, porque desidratou. Mas é uma planta nativa, extremamente importante na questão, né? Mas é comestível? Mas você caga. Você vai... Adriano, essas vagens aqui, o que são? O quê? Essas vagens. Aqui, ó, isso aqui é do sombreiro. Vou contar uma curiosidade pra vocês, aí depois se você quiser deixar, você deixa, senão você tira. Ó, pessoal, essa planta aqui tem uma curiosidade. O sombreiro é uma planta da região nativa da Amazônia, tá? Deixa eu ver se tem uma outra flor aqui melhor. Aqui. A linda flor diferente. O nome dele, popular, é justamente por conta da questão realmente de formar sombras, né? É uma planta que se desenvolve muito rápido. Essa planta também que eu comentei com vocês, ela tem menos de 1 ano e meio aqui nesse sistema. Ela veio com DAP 3 pra cá. Ela já tá com DAP 6 aqui pra 8 quase, né? O nome científico dessa planta, ela é de um gênero grande que acontece no mundo inteiro que se chama Clitória. Por quê? O nome, o botânico que identificou, tem um chá famoso, que é o chá de clitória, que ele é diurético, né? Ele é roxo, a mulherada toma e tal. Só que é uma trepadeira exótica que não é do Brasil, tá? No caso, esse daqui também é um gênero. Então, o botânico que descreveu, para ele, a flor tem a característica do órgão genital feminino, né? Por isso o nome clitória. Exatamente. Quem quiser ver. Cheiro é da não, ela é bem cheirosa também. Não, mas ela é mais pro jasmim. Mas esse cheiro é da pimenteira? Não tô sentindo esse cheiro que você tá falando. Eu tô sentindo o cheiro. É dela mesmo, é bem forte. Não, tipo jasmim. Não, esse cheiro que eu tô sentindo é da pimenteira, eu acho. Da pimenta rosa. Não é? Você vê, ela é deliciosa. É doce. Rosana, depois você manda foto, linda. E qual é a maior árvore do mundo? Malba. Não. Sequoia. Sequoia, muito bem. Sequoia. Ó, isso aqui é uma sequoia. Parece um pinheiro. Deve ser neném. É uma gimnosperma, né? Deve ser nenenzinha. Mas essa planta aí deve ter pelo menos uns 10 anos, eu acho. Tá brincando. Nossa, demora tudo isso? Ela é uma planta de crescimento lento, né? Aquilo que você falou do D4, D8, é o que vocês fazem? Até Tamanho, né? É tamanho? DAP é diâmetro da altura do peito. Ó. Quando eu vou vender uma árvore, o que eu faço? Normalmente o diâmetro da altura do peito é 1,30, certo? Lógico que para cada um vai variar. Né? Mas quando eu vou vender uma árvore, eu venho aqui
faço esse daqui, marco aqui na altura do peito mais ou menos e vejo. Ó, essa é uma planta de DAP 6. Tá? Essa minha fita métrica já é de DAP, não é em centímetros. Se fosse em centímetros eu teria que fazer uma medição para ficar mais ou menos parecida. Assim, ó, pegar o 0 aqui e ver até onde vai, né, para ver quanto que dá aqui em centímetros. Então aí eu marco lá, o cliente veio e escolheu a figueira vermífera de DAP 6, tá? Sim. Essa sua fita é de perímetro? Diâmetro, isso, diâmetro. Já mede diâmetro já. Mede diâmetro. É alemã essa fita aqui. Põe no perímetro, mas ela mede diâmetro. Exato, ela já mede diâmetro. Ó, pessoal, isso aqui é uma coisa legal de falar para vocês, uma outra curiosidade das figueiras, né? As figueiras, a gente come o figo, certo? O figo, ele é um fruto que se chama cincônio, tá? Esse fruto cincônio, pessoal, para quem não conhece, ele, na verdade, a flor é uma flor interna, tá? Então, vocês estão vendo essa pontinha aqui, ó? Isso aqui a gente chama de ostíolo, né? Que é um furinho que quando ele gera, ele não gera flor igual a gente conhece, com as pétalas e as sépalas expostas, né, com os estames. Os estames estão todos internos. Quando a gente corta o figo para comer, você consegue ver aquela estrutura que a gente vê, todas aquelas sementinhas são os antigos, né, pistilos ali. Então, o inseto ele entra, faz essa polinização interna e depois ele sai. E depois, com o tempo, ela fecha esse buraquinho e forma um frutinho. A figueira também, como o gerivá, né? O meu trabalho de TCC foi em cima dos bugios na cantareira e eles são muito importantes na questão de alimentação de primatas, de avifauna, né? De mamíferos, tá? São plantas que são muito importantes na base alimentar desses indivíduos que vivem na floresta, tá? Morcego gosta muito de figueira também. Exato. Você falou lá em cima, mas E aquela árvore quase foi eliminada quando foi construído o Pão de Açúcar. O que foi que vocês perguntaram? Essa é a frutinha de leite. Aqui o botão dela. Mas cadê essa aqui? Olha a frutinha aqui, ó. Se quiser experimentar, fiquem à vontade. qual que é o fruto? Ele falou que pode experimentar. Tem lá no primário. Cuidado que é que nem aquele que Só tem um. Mas a de trás lá tá viva, tá vendo? Aquela lá se chama banquise, é uma planta exótica também. Calma aí, então essa da frente aqui, Essa é a pimenta de macaco. pimenta de macaco. É. E a de A trás? de trás lá, aquela lá do fundo lá, ó, aquela que tá com a flor mais esbrancaçada ali, ó. Sim. É uma banquísia. Aqui é a flor. Daí abre a flor. Aqui, ó, tá vendo uma aberta aqui, ó, que bonitinha, olha. Depende do DAP, né? Aí ela vai secando, depois que ela vai secando, ela vira isso aqui, depois gera a semente aqui, ó. Aqui é onde quebrou, onde caiu a semente. Qual o nome dela? Que eu saiba, não, essa espécie. Ó, ela é australiana mesmo, eu já tinha lido aqui, meu, é tanta coisa que você. É da família das proteáceas, tá? É uma planta que acontece quase em volta da Austrália toda, assim, na parte meio litorânea, assim. O que é a semente dessa daqui? Como é que funciona? Aqui é a flor, ela vai. Ó, as sementes aqui, ó. Vão ser geradas as sementes aí, ó. Mas só quando estiver bem sequinho, né? Isso, aí ele quebra, ele estoura e cai a frutinha. Não. Olha, gente, olha que coisa linda. Bonita, né? Então, essa flor. Depois de um tempo ele perde a validade, tá? Ele perde. Às vezes ele manda. Rosana, vem cá, minha amada. Olha isso. Você viu essa flor? Isso aqui é um plato, é um liquidâmbar, mas algumas árvores já vão com ninho, a gente não tira. A gente manda de presente e aí depois algum bichinho acaba. Ó, pessoal, aqui é um exemplo da que eu falei pra vocês, ó. Essa planta, deixa eu tomar aqui. Ó, quando vocês forem fazer plantio comunitário, nunca deixem em dias de sol a planta deitada. Porque se o sol pegar lateralmente aqui, você queima a casca. Então sempre apoie em algum lugar. Nem que depois a gente tenha que ficar transferindo essas mudas, mas nunca deixem elas deitadas, tá? Aqui é um exemplo que eu falei pra vocês, ó. Vai sair do vaso e vai passar pro trapper para elas engordarem e ficarem desse tamanho, maiores, tá? Todas essas que estão maiores aqui já saíram do vaso aqui pra cá. Quem me pediu pra saber do processo, normalmente essas raízes são legais de... Então bate. Não vai. Vai do mato. Vai, puxa. Isso. Fala mais soltinho. Ó. Tá vendo? As radicelas? Sim. Então é isso, é uma planta que já vai pro sistema do trapper, que é do rootmaker, né? O tecido. E aí começa a desenvolver e vai ficar igual essas daqui que estão de porte maior, tá vendo? Aquela lá, ó,
Esse aqui é o pau viola, que é uma planta de crescimento rápido, extremamente atrativa de avifauna, super legal pra gente ter E ela tem o fator de que no inverno ela perde totalmente as folhas, né? Ela é decídua, tá? A florzinha já tá acabando, né? Tem nenhuma florzinha aqui, ó. O nome dela é porque parece uma escova de mamadeira, né? De garrafa da gente fazer assim. Tá? Beija-flor gosta muito dessa plantinha. Ah, é? Foi num teatro aqui com um monte. Não, ela já... Oi? Palmolato a gente tem, mas tá lá no platô que a gente acabou não passando. Tem uma exótica. Isso aí é o fruto de lobo, ou fruta de lobo. Né? Tava no... A gente desenhou ele. Solano licocarpum. Eu fiz um videozinho, se vocês procurarem depois lá no YouTube. Fruta de lobo. Eu tenho uma mudinha, nasceu lá na terra e tá lá no da família dos tomates também, né? O pessoal fala que esse fruto aqui é maravilhoso. Eu nunca comi, eu vou até levar um lá pra cima. Mentira que se come, olha. Eu tenho uma... mas eu ia comer sem saber, Nossa, cara. o pato ela quer comer, agora a parte eu vou levar pra abrir depois e ver. Eu quero fazer uma pergunta. Garrafa. Ali atrás eu tenho algumas palmeiras rabo de raposa. Aqui eu tenho os gerivás, tá vendo? Isso aqui. Isso aí é um ciraricito. Eu acho que da outra vez que eu vim aqui eu tirei foto disso. A Mônica gosta dele bastante. Deixa eu só pegar aqui essa foto aqui. Como é que é o nome desse aqui que você falou? Esse é o ciraricito. Olha, que bonito. Gente, parece. Bonito, né? Lembra o guaraná, assim, de uma certa forma. Eu também pensei que fosse. Não, ele parece um tomate, mas se você abrir, né? Parece um tomate. É porque apodreceu. Tem outra ali. Outra ali caindo. Umas plantas do nada caem. Então, mas as outras não devia cair mais as da... Se a gente fosse pegar aquelas plantinhas comuns que a gente tem, vira uma coisa muito grande com um torrão pequeno, vira um João Bobo. Ela não consegue parar. O que esse aqui, ó, Cecília, não sei se lá no horto tem um monte disso aqui. Eu não sei. Isso daqui É mesmo, ó, a florzinha lá. Eu mandei o link pra ela da Globo mesmo. A gente vai começar a usar agora esse vídeo, eu falei pra eles pra gente cortar. No vídeo do Globo Rural a gente tira um desses aldragos aqui. Aí aparece o repórter, eu puxo ele do buraco e tal, a gente faz o processo de transplante. O vídeo quando é? Sangria, perdão. Essa é outra figueira. É uma que eu mostrei pra vocês apoio. Pra vocês terem uma ideia, essa planta foi plantada ano passado aqui, ela deve ter um ano e pouquinho já. Ela tinha metade do tamanho. Quando a gente plantou. Atinge que altura? Ó, Uns 20, figueiras 30 em metros? geral podem chegar até uns 20 metros, lógico que algumas espécies ficam um pouco menor. Mas normalmente quando você planta essa planta isolada, ela tem a tendência de ficar com uns 8 a 10 metros e crescer muito mais lateralmente do que em altura. Aqui, ó, se vocês olharem na base dele aqui, ó, ele já está começando a formar aquelas raízes tabulares, tá vendo? Formando um triângulo, né? É uma planta linda, é uma das plantas que eu mais... Eu plantei uma dessa aí. Não, mas o que você falou que já ia lá? no tronco. Você já ouviu falar de raízes tabulares? Que formam aquelas bases, parecem umas tábuas assim. Então ela começa, você vê que ali ela já está começando a iniciar o processo de formação dessas raízes. Se você passar ali na Maria Amália, na zona norte de São Paulo ali, tem aquele Pão de Açúcar na frente do Itaú ali, né, onde era a antiga Omni. Procura no Google Maps, eu te mando. Isso, aí a localização. tem um xixá lá desse tamanho, e ela tem várias, eu tenho uma foto dele aqui. É a coisa, você tem que ir 5 para abraçar. E ó, a gente tem um exemplo do processo de sangria aqui, ó, tá vendo? Ah, que legal. Então ali, o que acontece? A gente pega essa árvore, né, a gente faz o corte, nós abrimos em volta dela, vamos fazendo os cortes das raízes laterais e normalmente mantemos, dá para você fazer também da parte de baixo, mas mantemos a raiz pivotante que fica mais para baixo, né, e deixamos ela de alguma forma mamando um pouco para ainda conseguir absorver alguma coisa. Depois a gente passa o stretch. Por que o stretch? O stretch é um plástico que mantém a umidade melhor do torrão, né? E é como se fosse um band-aid. Ele deixa a planta com menos risco de se contaminar. A estopa que o pessoal coloca, a juta, né, acaba gerando um apodrecimento. E esse apodrecimento pode trazer bactérias, fungos, indivíduos que sejam patógenos à planta, tá? E aí a gente faz um processo de adubação, né, um processo de nutrição dessa planta, e ela fica pelo menos no mínimo um mês aqui,
né, descansando, para que depois a gente possa enviar essa planta para o local onde ela vai ser plantada, tá? Então, aí a gente vem aqui com o munk, passa, né, amarra ela direitinho, puxa ela. Então, esse torrão normalmente ele é feito um acabamento na parte de baixo, porque o stretch não está passando na parte de baixo, está na lateral. Às vezes a gente corta um pouquinho, né? Essa raiz, se ela quebrou, a gente tem que fazer um corte reto nela, como se fosse uma poda de um galho. Não pode se deixar ela toda cisalhada, porque isso também aumenta a área de risco de contaminação, né? E aí... cisalhada seria o corte seria quebrado, né? Não, o corte diagonal a gente chama de bisel, né? Corte bisel. Quando cisalha é quando quebra e fica todo aquele, né? Tudo quebrado assim. Então a gente faz um corte reto para que você possa passar um produto, pode ser uma cauda bordaleza, alguma coisa, para impedir que haja uma contaminação, e depois a gente fecha com o restante do stretch e envia essa planta. Quando você chega aqui, que você faz um trabalho correto de irrigação principalmente e adubação, você vai ver que ela está totalmente cheia de radicelas novas. Na lateral do plástico você consegue ver. E uma coisa legal é que ali caiu, porque a gente tirou uma outra do lado. Mas é você cobrir novamente com solo e deixar ela totalmente fechadinha, tá? Isso mantém a umidade, mantém a temperatura e aumenta a quantidade de radicelas. Adriano, mas que nem ali, aqui quantos metros deve ter essa planta aí? Essa planta deve estar com uns 10 metros mais ou menos. 2, 4, 6, uns 10 para 2. E ali o diâmetro vocês deixaram mais ou menos 1 metro, é isso mesmo? Ali ela deve ter de 80 a 1 metro de diâmetro. Tá? Nossa, é impressionante como é que a gente imagina que tem que ser aquele mega torrão, né? Não, dependendo do tamanho da árvore, o problema é que assim, quanto maior o torrão, mais risco de quebra você tem e maior vai ter que ser o processo de você levar essa planta. Você vai ter que pegar, ao invés de um munk, você vai ter que carregar um guindaste. Então tudo isso é um fator. Fora o berço. Exato. Para fazer o transplante. Então tem essa questão, dá para você fazer num tamanho de torrão menor, tá? Aqui é um ingá que eu falei para vocês, né? E que forma essa copa, tá vendo como ele lateraliza bem, né? Sim. Eu gosto bastante desse stretch também. Então todas essas árvores são para venda? Sim. E todas foram naquele processo. E essa aqui que o pessoal já grudou ali já? Esse é o ingá mirim e aquele que eu mostrei agora para vocês ali é o ingá do Brejo. Mas esse daqui nasce muito na beira do rio. Tem o ingá de metro. Ele nasce na beira do rio, lá na minha cidade. E a gente comia lá. Beira do rio. Lá atrás. Aquilo ali é paricá. É parente do guapururu, mas é da região amazônica. Nossa, mas ela é alta, né? Olha. Ó, pessoal, isso aqui é um pau-rei, ó. Uma outra espécie nativa também. Ó, aqui, pessoal, também tem. Olha, essa aqui foi cortada. O que aconteceu? Ó, isso aqui é uma canela guaicá, que é uma espécie também nativa, tá? Muito bonita, madeira de lei. Uma planta muito legal para se ter aí também, bastante atrativa de avifauna. E qual é a diferença entre as canelas? Tentei não pisar no barco. É tipo, os picos com aquela pontinha lá. Ah, características? Poxa, é uma das famílias mais difíceis de você identificar dentro do grupo das, né? Mas a canela, normalmente, ela tem um cheiro característico, as folhagens, né? A disposição dela, normalmente, sempre é alterna, tá? Você pode me arrumar uma folha, por favor, Adriano? Canela nativa. Ah, tá, né? Daquela Que... canela? Não é a canela que vocês conhecem, mas a canela que vocês conhecem como canela... Canela de velho, pessoal. Não, essa canela de velho é uma melastomatácea, né? A canela que vocês usam para fazer chá e etc., ela também é da família das lauráceas, só que é uma espécie exótica, não é nativa do Brasil. Tá? As canelas no Brasil são as madeiras, uma das famílias de madeiras de lei, a embuia, que é feita aquela madeira preta, linda, é uma canela, tá? São madeiras normalmente bastante resistentes, né? De crescimento um pouco mais lento. Essa especificamente, ela tem um crescimento um pouco mais rápido, tá? E tem algumas que você tem características, se você apertar aqui, ela solta uma gosminha, né? E tem umas que se você raspar também, ela cheira, muito característico. Tem a canela bosta, que a gente chama, que é exatamente isso. Tem gente que usa para fazer, o cara coleta de forma errada e usa para fazer móvel. Se você não invernizar ela, você fica sentindo o cheiro. E aquela que tem um cheiro de como alho? Se tivesse cocô no lugar. Não é da... Pessoal, então pedi pra vocês aqui uma salva de palmas aqui pro nosso palestrante.
tenha acrescentado algo aí. É isso, vamos praticar, vamos plantar árvores. E agora a foto, né? Onde vai ser a foto? Vamos fazer ali naquele cantinho que tem umas árvores bem bonitas. Põe o canal Plantar em Casa. Plantar Depois em vocês- casa e A fábrica de aves. deixa o like, bota sininho. Isso é um outro fator que a galera acha que árvores desenvolvem raízes assim profundamente longas, né? Normalmente do tamanho da árvore. Isso é um equívoco, né? Se a gente estiver falando de plantas de cerrado, caatinga, naquele solo, né? Ele fez um vídeo recente, aí, acho que uns 15, 20 dias atrás, mostrando. Ela é uma planta irmã da babosa branca, ela é uma córdia também, né? Essa é a córdia taguaiensis e a babosa branca é a córdia superba. E ela forma um frutinho branco, né? Que a gente chama de frutinho de leite, bem docinho também. Ali atrás tem a... Toda a árvore precisa de 24 horas de sol. Não adianta você querer colocar uma árvore no banheiro, não vai funcionar. Ela vai sobreviver por algum tempo. Depois do tempo ela precisa fazer uma. As aráceas, né, acabam sendo mais tolerantes a uma sombreamento. Quando a raiz é mais clara, fica mais fácil a gente visualizar, tá vendo? Isso aqui é um arbusto, isso aqui a gente chama de capororoca da restinga. É uma planta que vira até uma arboreta, se você quiser uma coisa para levantar a copa dela. Extremamente oxidante, também acontece também na nossa restinga também. Da copa, correto. Se eu adubar ela próxima, vai ter um efeito? Pouco, porque a maior parte das raízes na base da árvore são raízes próximas. Raízes próximas fazem muito mais. Mas isso é muito mais importante que ficar arrependendo. Mas depois eu quero explicar. Tá, isso que eu falo agora, Não, se o pessoal vem atrás de oliveira, a gente oferece essa planta porque... Não, ela é totalmente diferente, não tem nada a ver com a vida, é mais pela característica de folhagem, essa questão, isso, visual, né? Sempre semelhante. Ela é bem cheirosa também. Não, ela é mais cruzada. Mas esse cheiro é da mas é que às vezes o cara separa a primeira reserva e aí a obra está em andamento e ele vai esperar mais um mês para tirar o Ó, o pessoal da semente que gira aqui, o pessoal, ó. Ô Adriano, você tem muda de cambuci aí? Fábrica de árvores hoje, só gravando. E aí, fechando aqui tá o sistema que a gente faz, o sistema Hotmaker da Fábrica de Árvores. Depois você entra no Instagram, no YouTube e visita aí Fábrica de Árvores e vai conhecer esse sistema. Vamos lá.